De jogadores da NFL salvando vidas a jogadores trabalhando secretamente em empregos normais. O que ele precisa? Telemarketing é um trabalho legal. E até jogadores da NFL comendo algumas das comidas mais malucas. Sim, obrigado. Querido queijo, sopa, marca de ouro. Ai, Deus. Quando jovem, era só sanduíche de ketchup pra sobreviver. Essas são histórias da NFL pra dormir. E primeiro, um segundo você tá voando acima das nuvens a 30 mil pés, ansioso pelo próximo jogo. De repente, meu Deus, tá pegando fogo. Esses são os jogadores da NFL que quase morreram. Poucas horas após comprar o carro dos sonhos, um acidente mudou a vida de Myles Garrett para sempre. Veja, Myles já está acostumado a dirigir em alta velocidade. Desde que foi selecionado para a NFL há poucos anos, ele já foi parado por excesso de velocidade 6 vezes. Como naquela vez em que ele dirigia a 120 milhas por hora na rodovia e no dia seguinte foi parado de novo a 105 milhas por hora. Para Myles, dirigir assim ainda não era rápido o bastante. E é por isso que logo depois ele saiu e comprou o carro dos sonhos dele, um Porsche 911 Turbo com o qual ele acelerava por todo lugar até... Myles acabou no acostamento depois de perder o controle do carro, e o carro capotou tantas vezes que ficou completamente destruído. O carro estava irreconhecível, então Myles saiu quase ileso, só com a camisa rasgada. Foi um milagre. Polícia e paramédicos o colocaram na ambulância. O carro de Myles foi rebocado e ele levado ao hospital. Agora, mesmo que ele tenha sido diagnosticado apenas com uma distensão no ombro, distensão no bíceps e cortes no pulso e no rosto, ele e seus companheiros de equipe sabiam que as coisas poderiam ter sido muito piores. Lembro de desviar de um animal vindo da direita, depois de um carro na direção oposta, e em seguida, apenas alguns flashes rápidos. Agora estou bem melhor e feliz que tudo terminou bem. É algo positivo ter mais um dia de vida. Cara, pra ser sincero, Myles teve sorte, mas alguém que foi ainda mais sortudo é uma estrela da NFL que quase se explodiu. Só de olhar esses raios-x, dá pra ver que essa mão não tá normal. No dia 4 de julho, Jason Pierre-Paul se empolgou um pouco demais, porque com os fogos no céu, ele quis entrar na brincadeira, mas acender aquilo foi um grande erro. No dia 4 de julho, acendi um fogo de artifício, tentei descartá-lo rápido, mas ele explodiu e perdi minha mão. Após a explosão, Jason foi obrigado a ficar no hospital por 2 semanas e meia. Os médicos o colocaram sob anestesia para 10 cirurgias e ele saiu de lá uma pessoa completamente diferente. A NFL literalmente teve que inventar uma nova luva só para ele continuar jogando futebol americano, porque a mão dele nunca mais foi a mesma. No final das contas, obviamente, Jason abraçou o fato de ainda estar vivo. Nem toda a experiência de quase morte foi individual. Houve aquela em que um time inteiro da NFL quase morreu em um acidente de avião. Após jogar fora de casa contra os Patriots, os Bengals voltavam de avião para Cincinnati. Durante o voo, um motor falhou e o avião começou a cair. Todos entraram em pânico com a queda livre e a necessidade de pouso de emergência, forçando os pilotos a agir rapidamente. No final das contas, eles tiveram sorte o suficiente para conseguir fazer um pouso de emergência em outro aeroporto bem a tempo. Os jogadores aguardavam outro avião quando a situação foi divulgada nas notícias. Disseram que o motor esquerdo falhou após o time sair de Providence hoje à noite e o avião dos Bengals deveria voltar direto para Cincinnati, mas isso não ocorreu. Alguns torcedores brincaram dizendo que Joe Burrow sobreviveria ao acidente de qualquer forma, mas ele sofreu um acidente. Desculpa. Eu não sinto turbulência, mas Burrow nem é o quarterback mais famoso que quase morreu. Alguém quase fez Patrick Mahomes de refém se ele não entregasse tudo. Só estou feliz que estamos seguros e que a polícia prendeu os suspeitos. Tudo aconteceu porque os carros do Mahomes chamavam atenção, facilitando seu reconhecimento na rua. Patrick Mahomes está ali, pessoal! Sabemos o que você dirige, Patrick! Mas nem todo mundo é fã e tão agradecido por encontrar um astro rico do esporte. Alguns são criminosos, alguns seguiram o Mahomes até a casa dele sem que ele sequer percebesse. Eles entraram na garagem dele, então vários criminosos correram, apontaram armas para seu rosto e exigiram tudo. Mahomes encarava o cano de uma arma carregada, a situação mais assustadora que já viveu, e entregou tudo para eles. Após a fuga dos criminosos, Mahomes chamou a polícia, que os localizou depois. Os 2 caras foram presos, tiveram suas fotos tiradas e um deles até foi condenado a 12 anos de prisão. Mas ser atacado por uns caras feios assim é uma coisa. Outra lenda da NFL quase morreu em um ataque de tubarão. Sendo sincero, normalmente é divertido quando Warren Sapp está na água. Ele é alguém que vai pescar quase todos os dias. Bem no rosto. E ele também não tem medo de se arriscar, como quando nadou com peixes perigosos ou caçou animais selvagens no pântano. Mas um dia, Warren se aventurou na costa das Florida Keys para uma pescaria, e quando estava na água pescando lagosta com arpão, Warren foi atacado por algo mortal. Então
Então o tubarão te mordeu. O que aconteceu? Cara, esse bicho virou de volta e com certeza agarrou minha camisa e meu pulso e ele mordeu por cima da minha camisa e eu puxei pra baixo. Por sorte, minha camisa pegou na parte de cima dos dentes dele, que soltou. Ele tentou morder com a mandíbula de baixo e só arrancou o tampão de sempre. Quão profundo é o corte? Você me levou ao riacho, quase me limpando. Vou ficar bem. Enfaixei, coloquei uma fita preta e voltei para tentar pegar a lagosta. Caso tudo isso já parecesse loucura, apenas uma semana após quase perder o braço e a vida, ele voltou a pescar e quase foi mordido por um tubarão novamente. Caramba, esse cara devia ficar em casa. Isso quase matou Earl Thomas e ainda fez ele perder mais de $1 milhão. Tá vendo esse ponto aqui? Orange é uma pequena cidade no Texas, onde Earl comprou uma mansão para viver, e esse também seria o nome da cor em que ele quase morreu. A tragédia ocorreu quando uma grande tempestade atingiu sua cidade. A casa de Earl Thomas, no sul do Texas, pegou fogo hoje. O incêndio agora está sob controle. Os bombeiros dizem que pode ter sido causado por um raio. A casa de Earl foi atingida por um raio e pegou fogo, queimando por horas. A casa pegou fogo tão rápido que eles tiveram que entrar em modo de defesa, o que significava que nem conseguiram entrar correndo para salvar alguma coisa. Tudo o que puderam fazer foi apagar o fogo do lado de fora. A casa de Earl queimou até o chão, quase o matou e se tornou o incêndio mais caro da cidade, causando mais de $1 milhão em prejuízos. Tudo o que ele pôde foi sentar triste e transmitir ao vivo o incêndio destruindo tudo o que possuía. Não tem mais casa, só restaram os tijolos e, sabe, grama. A gente teve um prejuízo enorme, sabe, perdemos tantos objetos de valor, memórias, fotos, coisas que não dá pra recuperar. Cara, Earl e sua família tiveram sorte de escapar, mas uma das histórias mais loucas de quase morte na NFL foi a de Brian Robinson, que fez a vida dele parecer letra do 50 Cent. A história do Brian não foi mortal de início. Por ser uma estrela do futebol americano na faculdade e recém-selecionado pelos Commanders, muitos esperavam que ele se tornasse um dos melhores running backs da NFL. Até poucas semanas antes de sua estreia na NFL, quando Brian estava fazendo compras. O running back de 23 anos, Brian Robinson Jr., estava no chão após ser baleado na perna. Brian levou um tiro na coxa, outro no joelho e foi imediatamente levado ao hospital. Foi aí que os médicos descobriram que, se ele quisesse ter alguma chance de jogar futebol americano novamente, antes mesmo de sua carreira profissional começar, ele precisaria imediatamente de uma cirurgia de emergência para reparar o joelho. Então, eles começaram a trabalhar. O procedimento foi um sucesso e, felizmente, as balas não atingiram artérias principais nem ossos. Por ser uma lesão grave, muitos achavam que arruinaria toda a temporada de estreia dele. Mas Brian sabia que era abençoado e queria provar que todos estavam errados. Estamos falando de tiros. Pessoas morrem por causa de tiros. Um tiro em qualquer lugar. Eles podem estar no lugar mais estranho do seu corpo e morrer por causa disso também. Não tem como pensar que não sou abençoado por ter saído dessa. Basta pensar na história recente de Washington. Levou um tiro na perna, mas não sobreviveu. E só mais um jogador de Washington que levou um tiro na perna e sobreviveu. Não consigo deixar de pensar em como sou abençoado por ter saído dessa. Entrei direto no meu processo de recuperação e estava determinado, focado todos os dias, melhorando a cada dia. A ambição dele de voltar logo para o campo passou de possivelmente perder uma temporada inteira ou até a carreira toda para notícias dizendo que ele estaria de volta ao campo muito mais rápido do que qualquer um esperava. Pouco tempo depois, Brian já estava começando a andar com muletas, o que fez com que os Commanders planejassem algo icônico para sua estreia que estava por vir. Eles sabiam que 50 Cent, um dos rappers mais famosos e favorito dele, também sobreviveu a vários tiros. Para animar Brian e o estádio, ele entrou em campo ao som de Many Men, famoso hit de 50 Cent. Quando o 50 Cent soube, precisou twittar parabéns para ele, jogadores da NFL agindo como maloqueiros e virando garotos brancos de subúrbio. Até jogadores mudando o corpo, transformando o cabelo e muito mais. Vários jogadores da NFL passaram por transformações, começando pelo segredo de Tom Brady, que custou mais de $100 mil. Mesmo com Brady no combine da NFL pesando 211 libras, aparentando estar fora de forma, e relatórios de olheiros dizendo que parecia frágil e sem força. Brady começou a ser visto como o maior jogador de futebol americano porque de repente parecia um quarterback em forma. Muitos atribuíam isso ao seu consumo de vegetais. Diziam que ele bebia quase 25 copos de água por dia. Após se aposentar, os fãs notaram que seu rosto estava mudando, ficando mais esticado. A testa dele não tinha nenhuma ruga, e ele estava parecendo Lula Molusco, a ponto de um cara achar que ele tinha sido mordido por um zumbi ou algo assim.
Brady agiu em segredo e mentiu dizendo que era só dieta e exercício, mas ficou claro que recebeu ajuda. Aconteceu que Brady, na verdade, gastou $20 mil em facetas, transformando seus dentes normais naquele sorriso perfeito, $30 mil em um lifting facial para ter um maxilar de garoto do TikTok, e até $40 mil em botox deixaram sua testa parecendo uma estátua de cera. Somando tudo isso, Brady gastou quase $100 mil para transformar completamente sua aparência. Mas como ele só fez algumas coisas, isso não é nada comparado a outro astro da NFL que saiu dessa aparência para transformar o corpo mais de 50 vezes. Veja, só confira como Max Crosby era quando estava crescendo, porque diabos ele parecia um fantasma ou algo assim. Tudo isso mudou quando ele fez 17 anos e transformou seu corpo ilegalmente. Eu peguei o RG do meu irmão, eu tinha 17 anos, era só meu sobrenome e o ano em que nasci, e aí eu tatuei minha bisavó no meu antebraço. Tive essa ideia por causa da minha mãe, minha bisavó era muito próxima dela. Ela faleceu quando eu era jovem, então quis fazer pela minha mãe e por ela. Desde então, Max passou a cobrir todo o corpo com tatuagens. Tatuagens, o estado natal dele, uma homenagem a XXX, o logo dos Raiders, um apelido que os fãs deram pra ele por ser tão fera e muito mais. Mesmo após tudo isso, seu corpo teve a maior transformação quando 5 tatuadores fizeram uma sessão de 13 horas acrescentando MJ, Kobe, Muhammad Ali e a tatuagem mais importante da filha dele. O corpo do Max já foi tantas vezes tatuado e transformado que perdi a conta. A transformação de Marvin Harrison Jr. foi tão impressionante que um colega achou que era IA. Quando jovem jogador de futebol americano, ele parecia mais um corredor magro do que um wide receiver dominante, e por isso seu porte menor fez com que fosse dominado no primeiro ano na NFL. Mas eu não diria que ele era um espécime físico impressionante no nível universitário, e com certeza não acho que ele era isso na NFL. Assim que ouviu críticas, Marvin quis provar que estavam errados, mudando o treino e alimentação para transformar seu corpo. Ele passou a tomar café da manhã diariamente para consumir mais proteína e intensificou os treinos na academia. Marvin treinou tanto que, ao retornar para a nova temporada com 9 quilos a mais de músculo e bíceps enormes, um companheiro de equipe até o evitou de vergonha. Já tentei, mas fico algumas fileiras atrás porque ele levanta mais peso e não quero me envolver. Não. Outro colega achou sua transformação tão absurda que parecia falsa. Aquelas fotos de IA eram falsas. Mas olha, ganhar mais de 9 quilos de músculo não se compara ao jogador que perdeu 45 quilos de gordura. Russell Okung era uma ex-linha ofensiva da NFL que não só dominava praticamente todo mundo porque, bom, ele pesava mais de 136 quilos. Isso não era bom, pois ele estava tão acima do peso que sempre precisava de oxigênio à beira do campo para respirar. Mas parece que tudo isso mudou depois que Russell se aposentou, porque ele fez um jejum de 40 dias, onde a única coisa que colocou no corpo foi água, e acabou transformando completamente o corpo dele. Jejum prolongado só com água. Eu fiz isso. 40 dias sem comida, só água. Veja só, esse cara perdeu a papada, quase ficou com um tanquinho e parecia outra pessoa após perder 45 quilos. Olhe as fotos de antes e depois que ele postou. Impressionante. Agora dá pra entender por que Russell se exercita tanto para manter a melhor forma. Mas e se eu te dissesse que só de Cam Skattebo entrar na NFL, tudo na vida dele mudou? Nas fotos de infância e adolescência, Cam parecia um garoto comum do subúrbio, como se falasse assim. Eu não sou mais um cria da quebrada, agora sou um garoto do subúrbio. Eu sou do subúrbio. E isso não mudou muito na faculdade, quando Cam agia e parecia quase exatamente igual. Na verdade, ele até deixou o cabelo crescer e usava bigode, o que fazia ele parecer um garoto do interior. Após entrar na NFL, Cam passou a mudar seu visual diariamente, seja com um corte novo feito por um barbeiro de verdade, usando durag ou se vestindo com mais estilo. Ele adotou a cultura usando relógio bust down, correntes de diamante e gril nos dentes enquanto saía com um streamer ligado a rappers. Como outros também percebiam e perguntavam sobre essas mudanças, Cam só podia responder: Estou olhando pra você, você é totalmente branco, sou norueguês com um pouco de português. Você parece um branquinho com um temperinho. Eu cresci em meio a muito gueto, então, sabe, eu tenho um pouco de malandragem em mim, mas também tenho um pouco de interior também. Não sei onde é. Do que você tá falando? Nova York tem um apelido. Eles disseram isso porque o viram virar um cria branco, mas essa transformação foi feita por ele mesmo. 5 jogadores tiveram algumas das transformações de cabelo mais excêntricas da história da NFL. Justin Jefferson mudou só por um comercial do Super Bowl porque a NFL quis, mesmo após ele já ter mudado o cabelo várias vezes.
Sua trajetória começou com um afro cacheado e depois mudou para um corte estranho, com só uma parte do cabelo comprida. Quando o Dr. chegou na NFL e virou uma estrela usando seus agora icônicos mini dreadlocks, ele até mudou um pouco o cabelo fazendo tranças com um desenho maluco, ou seja lá como chama isso aqui. Quando a NFL gravou um comercial, contratou profissionais para transformar o JJ novamente, agora em um estudante do ensino médio dos anos 1980, e quando milhões de pessoas ao redor do mundo viram um novo visual retrô do Joshua com low fade e mini afro, os fãs compararam ele ao Scottie Barnes e até disseram que essa transformação fez ele perder a aura. Mas calma aí. Falando em Super Bowls, perder um desses fez com que o Patrick Mahomes transformasse permanentemente o visual da cabeça dele. O Mahomes era famoso pelo moicano cacheado, estilo que sempre usou na NFL e que sempre coloco nas miniaturas. Ele manteve assim porque, aparentemente era um amuleto da sorte para ele enquanto se tornava um dos melhores jogadores que a liga já viu. Mesmo com esse visual em seu segundo Super Bowl contra os Eagles, ele lançou 2 interceptações e sofreu 6 sacks. No fim, acho que não teve sorte, e Mahomes concordou. Por isso, pouco mais de uma semana depois, os fãs viram um novo corte curto de Mahomes na beira da quadra em um jogo da NBA, nas redes sociais, e ele mesmo brincou sobre o cabelo antigo. Tô empolgado, eu vi uns vídeos do ano passado e não acredito que vocês deixaram eu ficar tanto tempo com aquele cabelo todo bagunçado. Agora eu tô bem melhor com o cabelo curto, então vou continuar assim daqui pra frente. Agora, ele pode zoar o quanto quiser, mas depois de mudar o cabelo, o time dele tá pior do que nunca. Pelo menos ele só mudou o cabelo uma vez. Diferente do Joe Burrow, que não só passou por vários estilos de cabelo diferentes, mas a transformação dele acabou fazendo com que comparassem ele a um personagem de filme. Olha, isso aqui é o que muita gente reconhece como o corte padrão do Joe. E ele ficou com esse visual por um tempo, até que do nada, o cara apareceu com um corte raspado loiro platinado. Esse cara ficou igual ao Slim Shady, tanto que os Bengals postaram, adivinha quem voltou? Mas o Joe acabou mudando o cabelo depois disso para um estilo ainda mais feio, conhecido como Frosted Tips, antes de mudar de novo quando ele ficou com uma franja emo curta cobrindo os olhos, o que fazia ele parecer deprimido. Antes de mudar o cabelo pela última vez, Joe classificou todos os estilos anteriores. Vou fazer um ranking às cegas de alguns dos meus cortes de cabelo aqui. Vamos ver como fica. Eu gosto de fazer coisas malucas com meu cabelo. Esse aqui, vou colocar em... Vamos dar nota 4 para esse. Eu gosto do meu cabelo um pouco mais comprido hoje em dia. 3? Esse é da mesma época, mais ou menos. Não, esse aqui é o pior, com certeza. Eu gosto desse aqui. Ano passado eu só fiquei entediado e raspei tudo. Quando raspei, achei que era só uma loucura. Descolori e pensei em passar um pouco de rosa, mas não fiz. Volta pra ideia do rosa. Talvez, vamos ver. Nunca se sabe. E depois de dizer tudo isso, junto com o quanto todos aqueles cortes eram diferentes, nenhum deles se comparou ao momento em que as pessoas viram o cabelo dele um pouco mais crescido. As pessoas logo disseram que ele lembrava Anakin Skywalker de Star Wars. Ótimo, agora não consigo mais desver isso. Sério, todo mundo postou e a internet enlouqueceu com a transformação do cabelo dele. Pelo menos o cabelo dele não virou piada como o do Travis Hunter. Veja, ninguém falou nada de ruim no começo, quando o Travis tinha pequenos dreadlocks assim na faculdade, ou quando ele apareceu com o mesmo penteado durante o draft. É o cabelo que ele sempre teve, era assim que todo mundo reconhecia Ali, então ninguém esperava que fosse mudar, até ele entrar para o seu primeiro jogo na NFL. Pra mim, o Travis quase careca parecia uma mistura desses personagens de desenho animado. Já outros fãs não só zoaram muito o cabelo dele, disseram que isso fez ele parecer com a laranja irritante e até com uma tartaruga ninja. É louco como o cabelo dele mudou tanto. Mas a transformação do cabelo do Odell Beckham não foi só diferente, ficou tão colorida quanto um arco-íris. Ele começou usando loiro, quando Odell criou seu corte característico, um fade com leve moicano afro que conquistou o mundo inteiro. Quero adotar um visual criado por você, Pop, que faz sucesso graças a você. Mas olha, mesmo que o cabelo dele parecendo miojo tenha feito ele ser reconhecido em todo lugar e não só fez crianças do mundo inteiro irem às barbearias para copiar o estilo dele, uma marca famosa de shampoo fez parceria com ele só para poder usar o cabelo dele na internet inteira para promover o produto deles. Mas eventualmente ele aposentou esse estilo, e não só decidiu manter o cabelo curto assim, Odell continuou transformando o cabelo como quando pintou de cinza, vermelho, rosa, verde claro, depois vários tons de roxo, antes de finalmente deixar parte do cabelo azul. Eu juro, o cabelo do cara parecia o Sully de Monstros S.A., mas ao invés de manter estilos malucos, hoje toda a transformação do Odell fez ele, ironicamente, terminar com um dos cortes mais básicos e sem cor da vida dele. Caramba, mano.
Só de passar pelas fotos de todos os cortes diferentes dele, eu juro que ninguém teve mais estilo de cabelo do que o Odell. Mas mesmo que o Baker Mayfield também tenha passado por uma transformação com o cabelo, não foi o cabelo em cima da cabeça dele. Eu tô falando do rosto dele, né? A barba do Baker começou como a de qualquer outro cara jovem, limpa, sem pelos, até que ele finalmente conseguiu deixar crescer uma barba curta. Depois enlouqueceu ao transformar o bigode em algo que só o Hulk Hogan usaria. Bem, deixa eu te contar, irmão. Depois Baker mudou ainda mais a barba na NFL, deixando crescer uma barba densa, para a qual precisou de um produto especial. Esse cara mudou a barba 3 vezes no mesmo dia. Foi ao jogo barbudo, entrou em campo com um bigode handlebar e após perder ficou só com um bigodinho de pedófilo. E a ideia original de usar o bigode handlebar era porque eu estava invicto antes de domingo com aquele bigode, então eu tirei porque não merecia mais. Felizmente, desde então, Baker tem mantido uma barba curta e normal, mas nem toda transformação na NFL é tão inocente assim. Foi o que aconteceu com Antonio Brown, que passou de estrela da NFL para um potencial assassino. Sim, é louco pensar nisso, pois o AB jamais se envolveria nessa situação no começo da carreira. Era visto como um trabalhador que buscava ser o melhor jogador. Digo, os fãs simplesmente adoravam o AB porque ele passava tempo com eles na comunidade. Suas habilidades fizeram com que ele fosse recompensado aparecendo na capa do Madden. Ele e suas camisas estavam entre as mais vendidas da liga, e não se envolvia em polêmicas fora dos campos. Mas por mais equilibrado que ele fosse, toda a sua vida mudou depois de um jogo em que ele sofreu uma pancada brutal. A pancada ilegal deixou o AB desacordado e ficou marcada como um momento que causou CTE nele, doença cerebral incurável que provoca agressividade e mudanças extremas de humor. A partir daí, tudo nele e em sua personalidade mudou, inclusive ficar irritado sem motivo em entrevistas. Ok, não estou dizendo que você esteve na última Liberty City. Isso é violência de gangue, João Ninguém. A B chegou a fazer uma live no Instagram discutindo com policiais e até soltou um pum no médico. Como vai receber uma conta se não tem emprego nem paga o seguro? Depois, em campo, ele causou tantos problemas que não foi apenas trocado para os Raiders, onde mais polêmicas fizeram com que ele fosse dispensado antes mesmo de jogar uma única partida. Ele foi para os Patriots, mas ficou pouco tempo, depois jogou nos Buccaneers, mas foi dispensado após tirar a roupa e sair furioso no meio do jogo. Depois de sair do estádio da NFL, as coisas pioraram. Ele tentou ser rapper e lançou algumas das piores músicas que já ouvi. Depois que essa carreira felizmente acabou, ele virou um troll em tempo integral no Twitter, o que praticamente ainda é o trabalho dele até hoje. Agir como um maluco na internet é uma coisa. Ninguém imaginava que ele faria algo mais insano na vida real. Até que numa noite em Miami, após o evento de boxe do Aiden Ross, estourou uma grande briga envolvendo o AB. Meu Deus, Ele disparou 2 tiros para assustar as pessoas que tentavam roubá-lo, que acertaram o pescoço de alguém de raspão e fizeram com que ele fosse detido. AB tentou fugir para Dubai para evitar a prisão, mas foi extraditado aos Estados Unidos e acusado de tentativa de assassinato. Então ele virou criminoso mesmo depois de ser estrela da NFL? Que loucura. Mas a transformação mais cafona da história das transformações da NFL só aconteceu por causa da Taylor Swift. Só de olhar para ela, com certeza não mudaria nada por causa daquilo. Mas antes de conhecer ela e entrar na NFL, Travis Kelce sempre usava roupas que combinavam com a cultura, falava gírias e tinha um corte degradê na régua. Você fala de ir à barbearia, ver as fotos e escolher. Trave, quando você parou de apontar pro cara negro nas fotos? Porque você sabe quem começou a escolher cortes de cabelo de branco. E não só isso, Kelce também adorava música rap. Sobre rappers, J. Cole é incrível. Adoro suas letras, seu estilo e habilidade artística. E o Drake segue lançando sucessos. Se isso não bastasse para mostrar sua personalidade, ele ainda namorou várias garotas, todas confirmando sua preferência por morenas. Carne branca ou escura é preciso responder com cautela. Com todo respeito, eu fico com a carne escura que tem um sabor bom, tem um gostinho um pouco melhor. Mas tudo bem, mesmo que Kelce claramente tivesse um jeito específico de viver a vida, tudo sobre ele estava prestes a se transformar quando ele conheceu Taylor Swift. Depois que eles ficaram juntos, a primeira coisa que ele fez foi abandonar o corte degradê para começar a deixar o cabelo crescer, igual a um estudante universitário Mauricinho, o que fez ele tirar fotos posando todo bobo. Depois ele deixou de usar correntes, roupas e tênis de grife, passando a vestir cardigans, ternos e mocassins, parecendo ir a um clube de campo, não a um jogo da NFL. Depois piorou quando ele começou a se apresentar com a Taylor, foi a todos os shows, e passou a preferir a música dela ao rap. Ah, fala sério. Como se não bastasse, Kelce ainda mudou totalmente seu jeito de falar. Por que você demorou tanto para participar de podcasts? Quando ouviram isso, os fãs tuitaram que sua transformação era como ver um anjo perder as asas. Só conseguiam dizer...
Ele era muito estiloso, swag, tinha barba e encantava todas as mulheres negras. Usava looks com botas Gucci Uggs ou algo assim, era estiloso. Começa a namorar Taylor Swift. Agora ele parece um policial rodoviário, sério. Você tá falando a real, mano? Cara, não tem como o negócio da Taylor ser tão bom a ponto de fazer alguém mudar tanto quanto o Kelce mudou. Ironia é que desde a transformação esse cara joga o pior futebol da carreira, então não sei o que ele tá fazendo, mano. Jogadores da NFL fazem mais do que jogar futebol americano. Alguns, como Odell Beckham, secretamente têm empregos comuns como guarda de travessia. O que você precisa, senhor? Até Tom Brady atende telefones. Telemarketing é um trabalho legal. Um jogador da NFL até viaja para o espaço. Existem muitos empregos que os jogadores fazem. E começando com J.J. Watt, o lugar onde ele vinha trabalhando em segredo, tem garotas implorando pela sua linguiça. Alguém pediu uma linguiça extra grande? Sim, com certeza pedimos. Antes de tudo ficar louco, Joe Dott era apenas um universitário dedicado ao futebol, sonhando em um dia ser pago por isso. Mas ele também precisou trabalhar como entregador de pizza para sustentar a vida enquanto buscava seu sonho. Você está na Central Michigan como tight end e de repente desaparece do futebol americano. O que aconteceu? De janeiro a junho trabalhei na Pizza Hut e estudei em uma faculdade comunitária em Waukesha. Fale sobre o garoto de 10 anos quando você entregou pizza na casa dele. Entreguei a pizza e ele me reconheceu. Vi que era um garotinho que jogava futebol americano. Ele falou: "Mãe, o J.J. Watt está aqui." Então disse: "Aqui está a sua pizza." Ele olhou pra mãe tipo: "Mãe, por que o J.J. Watt está entregando minha pizza? Ele é o cara da TV." Voltei pro carro e esse momento reacendeu minha chama. Agora tudo bem, trabalhar na Pizza Hut definitivamente não é a pior coisa do mundo, porque tudo no cardápio deles é inacreditável, eu sei. Mas para o J.J., ser reconhecido enquanto entregava pizzas foi motivação suficiente para ele nunca mais querer trabalhar em um emprego normal. Isso o impulsionou a elevar sua carreira no futebol americano, chegando à NFL e virando estrela. Porém, J.J. não imaginava que voltaria ao seu antigo emprego. Após virar profissional, descobriram sua experiência com pizzas no currículo. Assim, foi chamado para comerciais de pizza e surpreendia fãs entregando pizzas em suas casas. E as entregas do Jodó realmente saíram do controle quando as garotas imploraram para ele entregar um pouco de linguiça. Alguém pediu uma linguiça extra grande? Sim, com certeza pedimos. Então vai ser R$10. Não, nós não temos dinheiro nenhum. Existe alguma outra maneira de a gente temperar uma linguiça? Quer dizer, acho que tem uma coisa que você poderia fazer. Peraí, então ser entregador de pizza pode te dar dinheiro e ainda te ajudar a pegar alguém? E aí, aqui é o Field Flick. Vocês estão contratando? Alô? Chuva naquele Chrysler velho? Trabalhar em pizzaria não é tão estranho quanto o jogador da NFL que trabalha no espaço. E ele também joga um pouco de futebol americano lá fora, porque o cara foi uma estrela do futebol primeiro. Esse é o Leland Melvin, um cara que foi uma lenda do futebol universitário, o que acabou levando ele a ser escolhido no draft da NFL. Mas mesmo que aqui fosse onde ele estava destinado à grandeza, não demorou muito para ele se machucar várias vezes. Por mais devastador que isso tenha sido, Leland na verdade encarou isso como um sinal para se aposentar da NFL e perseguir outro grande amor. Então ele estabeleceu como meta um dia deixar a Terra. Ele começou a estudar para se tornar um cientista e ficou ainda melhor nisso do que no futebol americano. Assim, ele conseguiu uma oportunidade de trabalhar na NASA, o maior programa espacial de todos os tempos, quase instantaneamente. Ele começou a pesquisar novos projetos e ajudou a construir peças para foguetes. Mas o principal objetivo de Leland era participar da ação fazendo algo extraordinário. Ele se candidatou para pilotar sua criação e ser astronauta, treinando como os outros, praticando missões subaquáticas para simular movimentos no espaço. E por fim, ele estava qualificado para decolar. E decolagem do ônibus espacial Atlantis. Leland foi o primeiro jogador da NFL a ir ao espaço. Além de celebrar suas aventuras jogando futebol americano, ele reviveu sua experiência na NFL fazendo o tradicional cara ou coroa no espaço. Às vezes ele comia comidas estranhas, como quando se engasgou com um lanche espacial. Droga, o que tem na lente? Parecia que ele gostava mais de estar lá fora do que no nosso planeta, porque passou anos fazendo várias viagens com sua equipe. Mais importante, Leland não fez isso apenas por seus sonhos, mas para inspirar todos na Terra, mostrando que o céu não é o limite. Agora escuta, nem todo o trabalho normal de jogador da NFL é tão profundo assim. Von Miller largou a NFL só para virar um nerd. Você é o MVP do Super Bowl, por que está preenchendo uma ficha de emprego? Eu sou um nerd, sempre quis entrar pro grupo. Pouco depois de admitir isso, a Best Buy respondeu no Twitter: após revisar sua inscrição, queremos dar as boas-vindas a você no Geek Squad.
Então Von orgulhosamente trocou a camisa da NFL por terno e gravata. Sou Von Miller e tenho novo uniforme. Precisou ser juramentado para receber oficialmente o distintivo e iniciar o trabalho. Von Miller prometeu honrar o nome da Geek Squad no atendimento aos clientes, eu prometo. Parabéns e bem-vindo ao time. Von trabalhou em lojas onde cumprimentava os clientes quando eles entravam em sua seção, respondia perguntas sobre novas tecnologias e até ajudava as pessoas a configurar seus computadores. Mas esses não eram seus únicos trabalhos lá. Funcionários da Geek Squad podem dirigir carros nerds como esses. E com Von não foi diferente. Ele atraía olhares ao chegar com seu carrão para consertar eletrônicos nas casas. E eu estou aqui com um cara tão nerd quanto eu, Nate Bauer, o chefão da Geek Squad. Beleza, Von, temos que começar a trabalhar. Vamos lá. Após ajudar clientes, a Geek Squad reconheceu o talento de Von e criou um comercial promovendo a empresa, onde Von surpreende sua mãe com eletrônicos novos. Ei mãe, viemos montar o refúgio definitivo da mamãe. Vamos lá. Ei, não arranhe o chão. Mais para a esquerda, espera, agora para a direita. Dá uma olhada. Isso é bem legal. Espero que você ame sua mãe, Gabe. Von personalizou a cantinho da Man e passou a gostar tanto do trabalho que, mesmo jogando na NFL, fez questão de representar os geeks ao aparecer em um evento com um carro da Geek Squad. Mas sejamos sinceros, aquele carro é feio e o Von nunca vai me vencer numa corrida. E sinceramente, o trabalho normal dele não era tão engraçado quanto ver jogadores da NFL trabalhando numa lanchonete. Justin Fields, Sauce Gardner, Jalen Ramsey, Steve Smith e outros conseguiram empregos trabalhando em diferentes restaurantes. Começando pelo Justin, e mesmo que ele normalmente seja um jogador de futebol americano que lança a bola, ele conseguiu um emprego na Dunkin'. Justin Fields compareceu ao primeiro dia de trabalho? Vamos lá. Isso não surpreende, já que ele vive comendo e bebendo as coisas de lá. O turno do Justin começou com ele lavando as mãos. Ao contrário da maioria dos funcionários, mesmo assim, ele estava preparando cafés. E até a equipe dele sabia que ele conseguiu outro emprego, então eles zoaram ele um pouco. Quer comer? Ah, avocado todo? Quer um sanduíche? O que você quer? Aquele donut? Ok, entendi. Após tudo isso, Justin acabou confundindo os pedidos das pessoas. Ei, como vai? Aqui está seu macchiato skin com o que você pediu. Tenha um bom dia. Então, por causa disso, os colegas dele colocaram Justin pra trabalhar no drive-thru, onde dava pra ver que ele já estava querendo desistir do emprego, porque o cara tirou o uniforme pra trabalhar de camisa de time. Neste momento, os fãs o reconheciam e tentavam tirar fotos. Mas algo que falta na Dunkin', mas tem na Raising Cane's, é molho. Sauce Gardner é um ótimo nome para funcionário de fast food, e ele e outro astro da NFL já trabalharam no restaurante de frango favorito deles. Frango, 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 qual carro você vai atender aí, Sauce Gardner? Aqui foi onde começaram os turnos fazendo o que faço, mandando ver na comida deles. Eles brincaram de futebol americano com a comida, e só depois começaram a trabalhar, atendendo pedidos no caixa. Até trabalhar no drive-thru. Obrigado por vir. Não sei o que foi mais engraçado, eles trabalhando ou usando diamantes enquanto faziam tudo. Como alguém achou que eram funcionários de verdade? No fim, eles sabiam que eram ruins no trabalho e até brincaram sobre serem demitidos. Primeiro emprego. Disseram que talvez me mandem embora depois de hoje. Vou pedir demissão hoje. Vou pedir demissão hoje à noite. Depois do que disseram, não surpreende que a Raising Cane's tenha contratado outros jogadores da NFL para substituí-los. Não sei se melhorou, pois Baker Mayfield foi flagrado bebendo no trabalho e Jalen Ramsey nem anotava os pedidos direito. Então, como posso anotar seu pedido? Agora, por mais que fast food não seja saudável, trabalhar no Taco Bell na verdade salvou a vida de outro jogador da NFL. Ninguém levava o trabalho do Steve Smith tão a sério, já que ele sempre estava animado e usava seu conhecimento de futebol americano para criar estratégias para os colegas. Steve foi a pessoa mais animada que já vi para cozinhar algo que faz as pessoas se cagarem. Temos burritos para fazer, tacos para preparar e precisamos organizar essa pilha. Vamos lá. Vamos, pessoal! Ele fez todos os trabalhos até repor gelo na máquina. Temos o... Gelo! Vi ele pegando pedidos no drive-thru. Acabamos de passar o seu. Cartão de crédito e apareceu que ele foi roubado. Ele até lavava a louça. Ei, Steve, achei que tinha dito pra tirar seus 30 minutos. Tenho bandejas pra limpar. Sou uma máquina. Eu só resolvo rapidinho. Às vezes você só precisa dar uma pausa. Tudo bem. Walter. Tudo bem. Mas o motivo pelo qual Steve amava tanto esse emprego no Taco Bell era algo que ele manteve em segredo por um tempo, até admitir que é a única razão pela qual ele ainda está vivo hoje. Certa vez, Steve precisou bater o ponto para um turno e isso o salvou de ser baleado.
mas eu briguei com um colega de equipe no treino na faculdade comunitária e ele perdeu. Ele levou uma surra. E às sextas-feiras eu trabalhava porque não tinha aula, então eu trabalhava no Taco Bell. E aí nos sábados de manhã eu pegava o ônibus por volta das 4 da manhã, ia pra lá, trabalhava das 6 até mais ou menos 2h30 e depois ia pra escola. A gente jogava à noite. Mas o que aconteceu foi que na sexta-feira eu não participei do walkthrough porque estava trabalhando como sempre. Mas, rapaz, ele estava me esperando na área dos armários com uma pistola, basicamente para atirar. Eu não fui naquele dia porque às sextas não precisava fazer o walkthrough, pois estava trabalhando. Alguns veem isso como uma maldição, trabalhar em fast food. Quando olho para trás, vejo que foi um presente. Talvez trabalhar em fast food não seja tão ruim, até ver que o salário médio no Taco Bell é só 29 mil. Mas tem outro jogador da NFL que passou de ganhar milhões para trabalhar em um dos piores empregos normais que existem. A queda de Greg Hardy, que já foi destaque na NFL e terminou em um emprego comum, não recebe atenção suficiente, cara. Estamos falando de um cara que era bom o bastante para ser escolhido para o Pro Bowl enquanto jogava em um dos melhores times da liga na época, os Panthers. Mesmo com a carreira em ascensão, tudo desmoronou quando surgiram rumores de que ele sofreu um acidente de moto ao acelerar. Mesmo sem aprender a lição, pouco depois ele divulgou uma foto acelerando um Bentley a mais de 160 km por hora. Quando achei que já tinha visto de tudo, saiu a notícia da prisão de Greg por agredir a namorada. Isso era inaceitável para os Panthers, independentemente do talento dele. Saíram manchetes dizendo que não renovariam o contrato do Greg ao fim da temporada. Depois ele teve sorte e foi para os Cowboys, onde apesar das boas jogadas, Greg ficou ainda mais descontrolado. Quando quase brigou com treinadores, causou problemas no vestiário e publicou tweets insensíveis. Alguém tweetou a foto de 2 jogadores como torres gêmeas e Greg respondeu: "As torres gêmeas não foram explodidas?" e riu. Agora, rir de uma das maiores tragédias dos Estados Unidos enquanto literalmente fazia parte do time da América foi a gota d'água para o Greg. Então eles mandaram ele embora mais rápido do que o contrataram. Depois disso, ninguém mais o quis no time, e ele foi forçado a se aposentar após ganhar 18 milhões. Se ele tivesse guardado parte do dinheiro, pois já estava acabando quando seu Bentley foi achado abandonado e ele era processado por não pagar as prestações desse carro ou da Ferrari. O cara tinha carrões, mas agora mal sobrava dinheiro. Greg teve que deixar o orgulho e conseguir um emprego comum no Walmart. Greg não estava repondo prateleiras nem empacotando compras como outros ex-jogadores da NFL em lojas. Tipo assim. Ah, cara, qual é? Ao contrário deles, Greg foi forçado a fazer um trabalho diferente no supermercado quando se tornou um promotor da Spectrum no Walmart. Sabe, um daqueles caras chatos que ficam perto da seção de eletrônicos tentando chamar sua atenção para vender coisas que criam combos assim. Com licença... Cara, qual operadora você usa? Estou bem, obrigado. Tudo certo. Obrigado. The fuck? How you get up here? Agora tenho a velocidade da Charter Spectrum, porra, vou tentar de novo. Isso é hilário, mas Greg não achou graça quando fez uma live no Instagram ao chegar ao trabalho e chamou de pior emprego. Tenho que ser sincero com vocês, cara. Eu não sei como diabos vocês aguentam esse negócio de trabalhar das 9 às 5, mano. Eu achava que minha vida era difícil sendo celebridade e tal. Todo atleta, jogador de basquete ou futebol esquece. Ganham muito dinheiro. Cara, trabalha de verdade, isso aqui é de verdade. Esses caras me transformaram num daqueles malditos vendedores da Spectrum no Walmart. Como é que você vai transformar seu parceiro em um vendedor da Spectrum no Walmart, mano? Vendendo planos e tal. Tentando dar um jeito, mano. Não trouxe meu vape de maconha. Não trouxe nada, então tô só aqui. Mas com certeza vou largar isso, cara. Isso é terrível. Pior trabalho de todos. O cara era odiado. Eu também seria, se saísse da NFL ganhando milhões pra ganhar só 50 mil por ano e irritando gente no Walmart. Nunca entrei na NFL, só trabalho no Walmart. Senhor, seu total é 69,69. Dinheiro ou cartão? Por fim, só resta uma estrela da NFL com um emprego comum que merece destaque. Travis Kelce, o namorado da Taylor Swift. Brincadeiras à parte, ele ter um emprego normal não é só uma das histórias mais emocionantes da NFL. Só aconteceu porque foi flagrado com algo ilegal. Eu estava lá embaixo festejando, bebendo, fumando, tentando aproveitar a vida e fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. Atualmente, Travis brinca sobre seu antigo trabalho gravando sketches como operador de telemarketing. Tudo bem aqui, se você se inscrever hoje... Vou te passar o telefone e o endereço do Juju, mas esse tipo de trabalho nem sempre era divertido. Antes de precisar de um emprego comum, Travis evitava ser uma pessoa comum, jogando futebol americano universitário e buscando ser profissional. Ele estava facilmente se tornando uma estrela, então tudo parecia estar indo perfeitamente.
Mas jogar em uma das maiores cidades de festa dos Estados Unidos, na Bourbon Street de Nova Orleans, fez com que Travis se envolvesse um pouco demais na diversão. Eu estava lá festejando, bebendo, fumando, tentando aproveitar a vida e fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. E então a NCAA apareceu com um teste antidrogas e meu coração literalmente afundou na hora. Sim, ele testou positivo por ter a maconha no sistema. Uma violação que não era só contra as regras da NCAA, era ilegal. Não vou fingir que não faço isso. Mas essa decisão arruinou a vida de Kelsey. Filho, você está fora do time e vai perder a bolsa de estudos. Nunca mais jogará futebol americano na Universidade de Cincinnati. Não tolero esse tipo de atitude no meu time. Foi exatamente assim que eu reagi. Travis chegou ao fundo do poço e, sem dinheiro nem ideia do que fazer, buscou a ajuda do único que acreditava poder ajudar, seu irmão mais velho, Jason. Pedi para ele morar comigo para poder ficar de olho e talvez ele levasse as coisas mais a sério. Nosso irmão chegou como se fosse o super-homem. Eu não sei o que diabos ele falou para ele. Eu não sei o que ele disse. No meio do treino de primavera daquele ano, recebi uma ligação do técnico Jones e ele disse: "Vem me encontrar no meu escritório." Ele me disse que eu tinha que manter uma média 3.0. Eu não podia faltar a uma única aula, o que naquela época da minha vida era algo inédito. Eu tinha que encontrar uma maneira de pagar a faculdade. Ele começou a trabalhar como operador de telemarketing para juntar dinheiro. Acho que isso foi das melhores coisas que aconteceram com ele. Porque até aquele momento ele realmente não tinha passado por uma situação adversa importante. Precisar superar algo e se esforçar para reconquistar a confiança dos treinadores. Para se redimir e pagar a mensalidade, Travis trabalhou como operador de telemarketing na saúde, atendendo clientes. Embora telemarketing não fosse o pior emprego, Travis contou que as pessoas gritavam com ele sobre o governo roubar seu dinheiro. Ele ganhava só $8 por hora, estava deprimido, e eu também nunca tinha parado para tentar ganhar a vida desse jeito. Não critico quem trabalha das 9 às 5, só não é pra mim. A luz no fim do túnel era que se eu fizesse o que deveria fazer em vez de ser um cabeça dura, eu poderia ter uma vida muito melhor do que essa. E essa percepção obviamente ajudou. Porque isso não só fez com que Travis não desperdiçasse a oportunidade e se tornasse um jogador de futebol americano melhor do que nunca. Com o tempo ele garantiu que nunca mais precisaria trabalhar em um emprego comum. Selecionado para a NFL, tornou-se um dos maiores tight ends da história e hoje assina contratos acima de 56 milhões. Tudo motivado por aquele emprego comum. Não é por acaso que Kelsey compra essas coisas. Essas são 10 vezes em que jogadores da NFL salvaram vidas. E no número 10, Christian McCaffrey salvou alguém que quase despencou e morreu. Aqui no Colorado, em um lugar perigoso conhecido como Castle Rock, McCaffrey estava fazendo trilha lá, assim como um homem chamado Dan com seu neto, que tirou uma selfie depois de chegar ao topo. Mas justamente quando começaram a descer... Achei que ouvi um sapato escorregando e alguém dizendo "ó" com a voz do meu avô. Me virei e vi ele bater no chão. O homem escorregou e caiu trilha abaixo, o que milagrosamente aconteceu bem na frente de McCaffrey. Vamos lá. Dan, ele ainda está acordado? Ele está respirando e lutando. Os paramédicos correram para o local e levaram o homem para o hospital. Lá, os médicos descobriram que ele não só fraturou 12 ossos, como também sofreu fraturas no pescoço, nas costelas, na pelve e no fêmur. Dan sofria de uma hemorragia cerebral que podia matá-lo a qualquer momento. Após várias cirurgias e semanas no hospital, Dan se recuperou. McCaffrey ainda enviou ingressos para um jogo com camisas personalizadas autografadas. Ele visitou a família, que ficou grata por suas ações rápidas salvarem a vida do ente querido. Conversei também com o pai do Eli, que agradeceu muito aos atletas que salvaram a vida do pai dele. E claro, os McCaffreys e o Michael estão... Continue enviando orações, tudo bem. Consigo imaginar o McCaffrey salvando um idoso, ele sempre ajuda as pessoas. Mas essa é apenas uma das 10 vezes que jogadores da NFL salvaram vidas. De um voo quase fatal a um acidente de trem e até mesmo um jogador arriscando se afogar para salvar a própria família. Antes de chegarmos a esses casos, no número 9, um ex-companheiro de equipe de Tom Brady arriscou a vida para salvar pessoas de um acidente fatal. O jogador foi tão corajoso que recebeu da polícia um prêmio normalmente dado apenas aos veteranos mais heróicos. Porque Blaine Gabbert e seus irmãos estavam andando de jet ski na Baía de Tampa, quando do nada eles perceberam um helicóptero literalmente caindo do céu. A equipe de Blaine rapidamente acelerou para ajudar. Eles conseguiram tirar a família e colocá-los nos jet skis dele, apenas segundos antes de todo o helicóptero.
o helicóptero afundar. Vi 2 coletes salva-vidas amarelos e achei que devíamos ver o que estava acontecendo. O filho mais novo subiu dizendo que estava preso lá dentro. Perguntei se havia mais alguém preso e liguei para o 911. O piloto ainda estava na água quando vocês chegaram. Eu o puxei para perto do barco. Por sorte, o corpo de bombeiros e todos já estavam lá. O mérito é desses caras, pois se não estivessem lá na hora certa, poderia ter acabado mal. Com todo o trabalho feito lá fora, não há razão para não torná-lo membro honorário da nossa patrulha marítima. Mas por mais que ele tentasse dar o crédito para todos os outros, foi graças aos esforços dele que a família milagrosamente conseguiu chegar em segurança, sem nenhum ferimento. Ficamos presos sob tantas coisas. Eu estava cercado por cabos, fios, fones e cintos de segurança. Achei mesmo que morreria no helicóptero. Esse homem tem sorte de estar aqui para contar a história, graças ao Blaine. No número 8, o grupo de mensagens do Tyreek Hill ajudou a salvar a vida de um fã. Após conhecer superfãs dos Chiefs depois de um jogo, Tyreek logo virou amigo deles e foi convidado para o grupo de mensagens. Eles sempre mandavam mensagens de parabéns para Tyreek depois dos jogos, especialmente o maior fã dos Chiefs do grupo, Louis Brewer. Então, depois de um jogo em que Tyreek se destacou e, sinceramente, teve uma das melhores atuações de toda a sua carreira, o grupo estava cheio de mensagens de todos, menos do Louis. Agora, isso era estranho. Tyreek percebeu que algo estava errado e pediu aos caras para checarem como ele estava. Mas foi aí que eles finalmente foram e encontraram o Louis caído, inconsciente no chão do banheiro. Ele havia sofrido um derrame dias antes e lutava pela vida desde então. Louis foi levado ao hospital, onde os médicos faziam tudo o que podiam. Depois de um tempo, felizmente conseguiram fazer com que ele voltasse a respirar corretamente, e deram a ele os cuidados necessários para se recuperar. Então Tyreek teve que aparecer para apoiar o amigo dele. E aí, cara, Tyreek... Meu irmão, cara, tudo porque Tyreek percebeu e falou alguma coisa, Louis sobreviveu? No número 7, Mark Andrews conseguiu salvar a vida de outra pessoa justamente por lidar com sua própria doença mortal. Quando criança, Mark já havia sido diagnosticado com algo que poderia matá-lo. Fui diagnosticado aos 9 anos. Na época ele era muito ativo e jogava futebol. Lembro quando o médico contou pra mim e meus pais que eu tinha diabetes tipo 1. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar. O pai dele chorava porque é uma doença mortal que afeta mais de 9 milhões no mundo. Mesmo tendo lutado com isso a vida toda, Mark nunca imaginou que isso o ajudaria a salvar outra pessoa. Lá em cima, a 12 mil metros de altura, um avião estava voando com Mark a bordo até que um passageiro começou, de repente, a ter uma emergência médica extrema. As pessoas imediatamente correram para tentar descobrir o que ela estava enfrentando. Eu ouvi o quão baixa estava a frequência cardíaca dela. Quero dizer, estávamos falando de 35 a 40 batimentos por minuto, o pulso dela estava extremamente fraco. Em um certo momento, ela precisou de oxigênio suplementar. Agora, sabendo disso, nem os médicos a bordo descobriram a causa ou como ajudar, até Mark reconhecer os sintomas dela. Primeiro de tudo, eu nem sabia que era o Mark. Eu não fazia ideia de quem estava sentado ao meu lado. E ele basicamente disse, você sabe, será que o nível de açúcar no sangue dela está baixo? Eu tenho um kit de teste para diabéticos. O teste de Mark mostrou que o açúcar no sangue da mulher estava perigosamente baixo, indicando que ela precisava de açúcar urgente. Então, assim que deram um pouco de suco de laranja para ela, de alguma forma ela começou a se sentir melhor e permaneceu estável até o pouso. Embora Mark tenha elogiado os médicos e os chamado de heróis, todos no voo sabiam que ele foi quem realmente salvou a vida dela. Se você torce pelos Ravens há 5 anos, já conhece Mark Andrews. Assim, era quase previsível que um herói desconhecido se destacaria naquele momento. Uau, cara, sinceramente, Mark é um herói por isso. Mas em sexto lugar vinha algo pesando mais de 13.600 quilos a mais de 160 km por hora. Brandon Bear, ex-jogador da NFL, ia para o trabalho quando, bem na sua frente, viu um trem enorme atingir um veículo preso nos trilhos. Ele dirigiu pelo canteiro central, perseguindo o trem que arrastava o caminhão por dezenas de metros e depois saiu correndo para ajudar quem estivesse dentro. Me abaixei por causa do calor e corri até a janela. Brandon encontrou um homem preso gritando por socorro. Então, ele conseguiu puxá-lo pela janela, bem antes de tudo pegar fogo. Ele tirou uma foto da explosão que mostra as pernas desse homem e preciso borrar porque é forte demais para o YouTube. Mesmo levado de helicóptero ao hospital, onde teve apenas uma perna quebrada e concussão, Brandon disse que sua sobrevivência foi um milagre. Acho que o senhor quis que aquele cara vivesse, pois não haveria outro motivo para ele sobreviver ao que aconteceu. Me sinto abençoado por ter sido guiado até lá para ajudá-lo. Não. Aquela situação foi uma loucura.
Mas na quinta posição, jogadores da NFL não salvam apenas vidas humanas. Outro jogador da NFL salvou vários animais de estimação. Khalil Shakir não queria que nada acontecesse àqueles animais, pois sabe que cachorros como o dele podem ser muito valiosos para uma família. Por isso ele ficou devastado ao saber que um abrigo de cães próximo ficou sem espaço para 19 cachorros. E se eles não conseguissem encontrar um lar em poucas horas, seriam sacrificados, ou em outras palavras, mortos. É por isso que Khalil decidiu resgatar cada um deles. Depois ele organizou um evento de adoção, que ajudou todos os 19 cachorros a encontrarem um novo lar. Não me surpreende que muitos fãs tenham agradecido a Khalil por salvar a vida dos cachorros. Mas cachorro é outra história? Em quarto lugar, em um jogo da NFL, eu nunca pensei que um jogador teria que impedir que uma criança pequena morresse. Depois de um jogo dos Chiefs, as crianças correram para ver seus jogadores favoritos voltando ao vestiário. De repente, a criança caiu de cabeça e muitos acharam que seu pescoço poderia ter sido quebrado, ou até algo pior. Ninguém sabia se ele ainda estava vivo, até que Tershawn Wharton o levantou de volta para as arquibancadas. Foi uma reação instintiva, e quando ouvi meu nome vi ele caindo. Só precisei empurrá-lo um pouco para as arquibancadas para evitar que batesse com força. Crianças, tomem cuidado, pois daquela vez ele só teve sorte de sobreviver. Mas em terceiro lugar, salvar a própria família quase custou a vida de Peyton Hillis. Era 4 de janeiro de 2023, em Pensacola, Flórida. No começo, era só mais um dia comum, onde famílias como a de Peyton estavam se divertindo na praia. Mas justamente quando tudo parecia estar indo bem, algo deu terrivelmente errado. Eu ouvi minha mãe gritando, então olhei para ela e ela apontou para o meu filho e para Ori e Camila se afogando. Então eu nem pensei, eu simplesmente reagi e comecei a correr em direção à água. Aconteceu que uma corrente de retorno, que é um grupo poderoso de ondas perto da costa que suga a água para mais fundo no oceano e é extremamente perigosa, apareceu de repente. Então o filho e a sobrinha de Peyton começaram a se afogar. O momento mais assustador para mim foi ter que passar pelo meu filho nadando para ajudar minha sobrinha, que estava em mais perigo. Você vê os olhos dele virando e só pensa: Senhor, não me importo com minha vida, mas se conseguirmos tirá-lo daqui, isso será tudo que importa. Mesmo com Peyton conseguindo trazer sua sobrinha e filho de volta à margem, as coisas pioraram rapidamente. Eu simplesmente desmaiei. O 911 foi acionado e os paramédicos correram ao local. Eles começaram a atendê-lo, mas então perceberam que agora era Peyton quem enfrentava algo mortal. O voo de helicóptero foi essencial para levá-lo ao hospital. E como tanto os pulmões quanto os rins dele estavam falhando, ele foi colocado em um respirador e ficou completamente inconsciente. Não foi 1, nem 2, mas 10 dias se passaram enquanto os médicos cuidavam dele, até que milagrosamente Peyton não só acordou, como também sobreviveu depois de salvar a vida de sua família. Foi 100% um milagre que ninguém morreu, sabe? É simplesmente incrível que não estivéssemos enterrando alguém. Uau, cara, ele definitivamente ganhou meu respeito com isso. Mas tudo bem, antes de chegarmos ao momento mais insano em que um jogador da NFL salvou a vida de alguém, vamos aliviar um pouco o clima com o número 2. Depois de um touchdown insano em um jogo, todo o treinamento dele valeu a pena, pois quase morreu e precisou salvar a própria vida. Depois ele repostou o vídeo editado com Call of Duty dizendo: "Eu tava derrubado, precisei me auto-reanimar." Salvar a própria vida na TV nacional só para desrespeitar os adversários foi insano. Mas beleza, voltando à seriedade. E em primeiro lugar, o único motivo pelo qual Dak Prescott salvou a vida de alguém é porque a pessoa mais próxima dele morreu. Dak nunca esperava que algo ruim acontecesse com a mãe dele, Peg. Afinal, ela estava saudável quando teve Dak. Eles rapidamente se tornaram melhores amigos. E o vínculo que eles tinham parecia completamente inquebrável, até que ambos receberam uma notícia devastadora. Peg foi infelizmente diagnosticada com câncer, mas à medida que ela ficava cada vez mais doente, Dak estava sempre por perto apoiando-a. As coisas continuaram por um tempo, até que infelizmente, menos de um ano depois, ela faleceu. Dak ficou obviamente devastado, mas depois de lidar com uma tragédia causada pelo câncer por tanto tempo e de forma tão dolorosa, Dak queria salvar outras pessoas de passarem por isso. Por isso, ele criou a Faith Fight Finish Foundation, em que uma de suas muitas metas era oferecer exames gratuitos de câncer. Não há desculpa para negligenciar a triagem dessa doença. Sua saúde é importante demais para ser deixada de lado. Sua saúde importa.
Mas mesmo com Dak incentivando as pessoas a verificarem se estavam saudáveis, ou pelo menos a detectarem o câncer cedo, ele nunca imaginou que oferecer exames para as pessoas dentro da própria organização dos Cowboys revelaria algo assustador. E o funcionário Ted Carper fez o exame, e quando recebeu os resultados do nada, dizia que ele tinha câncer de amígdala em estágio 2. E mesmo que essa seja uma das piores notícias que alguém pode receber, o fato de Dak tê-lo incluído nos exames foi o que permitiu detectar o câncer cedo o suficiente para que os médicos pudessem agir rapidamente e remover completamente o tumor. Então, se não fosse pelo Dak, ele não estaria aqui para contar essa história. Por isso, tudo o que Ted conseguia dizer era, sabe, obrigado, porque você vai acabar salvando minha vida. De junk food no nível 1 a comida nojenta no nível 10. Coisas do papai. Darret's, sopa. Ai, Deus. Tem fast food no nível 25 e refeições de todos os tipos e níveis diferentes entre eles, até chegar às dietas mais insanas da NFL no nível 100. Começando pela comida de nível 1, muitos jogadores da NFL se alimentam muito mal. Mahomes, por exemplo, não ganhou barriga de pai comendo salada. Engordar não é por colocar ketchup em tudo, ou comer sanduíche de ketchup. Quando eu era jovem, cara, era tipo sanduíche de ketchup, pão com ketchup, nojento, só isso, era nojento. Comer assim fez ele ser zoado pelo colega de time. Depois, a esposa do Mahomes admitiu que ele come outra coisa na cama. Ah, Doritos, o que levou Mahomes a aparecer nos comerciais, já que chili e Cool Ranch são seus sabores preferidos quando não está comendo outro salgadinho. Às vezes pego balinhas como balas de goma Jolly Rancher ou Starburst. Sei que há muita discussão, mas o sabor vermelho é o melhor. Doces também são consumidos por outros jogadores da NFL aqui no nível 1. O BJ adora Mike and Ike. Gosto de doces, sempre tenho alguns. DK Metcalf come doces em todas as refeições. Então 4 pacotes, agora devem ser 3. Justin Jefferson gosta muito de Sour Patch Kids. Me dá alguns, mano. E ele não é o único jogador que gosta de doces azedos. Esses são o melhor tipo. Os Skittles azedos ocupam um lugar especial no meu coração. Mas tudo bem, chega de falar de doces. Porque a refeição de nível 1 do Micah Parsons quebrou um recorde da NFL. A NFL tinha acabado de começar uma nova série onde os companheiros de time podiam se empanturrar de comida enquanto assistiam futebol americano. Após Juju Smith-Schuster comer 6 mini pãezinhos de canela e bater o recorde da festa, Micah Parsons, incentivado pelos colegas, comeu 10 de uma vez e superou a marca. Tudo bem, só imagino como eles ficariam animados ao saber que o lanche favorito do Lamar Jackson o transformou em Papai Noel. Veja, Lamar sempre entra no clima de Natal, especialmente com cookies recém-assados de açúcar e de manteiga de amendoim para mergulhar no leite. Me sinto como o Papai Noel. Vou pegar meu leite e biscoitos. Eles não só o fazem se sentir como Papai Noel. Aposto que foi isso que Lamar pediu ao verdadeiro Papai Noel ao sentar no colo dele. Mas o que o Lamar come nem se compara à dieta do Travis Kelce, que até envolveu a própria mãe. Tudo isso porque a Fruitopia era uma bebida com vários sabores e viciou o Travis. Deveriam trazer de volta a Fruitopia. Mesmo assim. Eu dizia, mãe, posso ganhar $5 por semana pra comprar um Fruitopia todo dia? Porque o Fruitopia custava $1. E acabou virando eu indo comprar Honey Buns de 50 centavos, tipo $5 em Honey Buns. Um dia eu cheguei em casa. Ela perguntou, o que tem nessa sacola? Ela abriu a sacola. Você está roubando Honey Buns? Eu falei, não, estou usando o dinheiro. Foi aí que minha mãe parou de me dar $5 para 4 Fruitopias. Não, tudo bem. Eu entendo ele. Honey Buns me deixaram gordo até hoje. Mas até agora eram só dietas de nível 1. E as comidas dos jogadores da NFL só ficam mais malucas conforme subimos de nível. E aqui no nível 10 estão algumas das comidas mais estranhas, bizarras e nojentas que jogadores da NFL já comeram. Mais doidas do que qualquer coisa que alguém já comeu. A dieta nível 10 do primeiro jogador fez com que ele ganhasse comida grátis para sempre, após o Will Levis viralizar ao colocar maionese no café como creme e beber. Estava em um café da manhã, peguei meu café e só havia maionese na mesa, sem creme nem açúcar. Alguém sugeriu, poste um vídeo bebendo isso. Pensei, vou fazer isso. Então eu coloquei a maionese, mexi tudo. Pode ter começado como brincadeira, mas viralizou tanto que o Will fechou parceria com a maior marca de maionese do mundo, gravando comerciais em que comia sanduíches de maionese e fazendo exercícios com maionese. Ele lançou uma linha de perfume com aroma de maionese. Cheiro. Depois ele virou notícia ao conseguir maionese ilimitada para a vida toda. Mas tem mais alguns jogadores da NFL com dietas nível 10 que são ainda mais bizarras. Como o lanche do Jameson Williams, que até ganhou apelido próprio. Chamado de Urion Flurry, fez sucesso em Dublin. Veja, foi assim que ele nomeou a combinação do McDonald's que postou, mesmo com tentativas de outros apelidos para sua refeição. Não, é um Hood and Burp.
Chega uma hora que sua mãe pede, pega algo na geladeira e coloca um pouco. Mas os Hoodie Buggers são refeições muito menos nojentas do que outro jogador da NFL que estava comendo umas asinhas do B-Dubs, mas ele tirou a cabeça inteira de um frango com um pouco de limão e pimenta em cima. Comi a primeira asinha e ao devolver o osso na caixa, vi a cabeça do frango e cuspi a comida. Meu Deus, esse não é o tipo de cabeça que gosto, nem do cérebro que Aaron Rodgers ganhou de outro homem. Então, eu o criei para você. Darren Cheese Soup, o cérebro de cabra. Meu Deus, isso saiu do controle. Mas ainda é melhor que grilo. Uau, sua cerveja vai ajudar a descer. Agora tudo bem, por mais nojento que Rodgers achasse o cérebro de cabra, o que outro jogador da NFL come é algo que ele mesmo caça. O que na indústria alimentícia eu tenho uma opinião em comum? Você come guaxinim? O quê? Eu disse, como assim, guaxinim? Tipo, guaxinim, de onde você tirou isso? Eu caço, eu mato. Eu tiro a pele dele. Cozinho ele. Carne de animal atropelado não é só a favorita de Xavier Ligar. Ele até fez um repórter provar. Eu não como as partes problemáticas e essas coisas assim. Então qualquer coisa que seja exatamente isso, tipo essas coisas muito exatas, eu não como. Vocês têm tempo. Não é ruim. Ah, maneiro. Mas tudo bem. A dieta nível 10 mais insana não veio só do CJ Stroud. Ele foi forçado a comer isso quando sua família estava prestes a ficar sem casa. Tudo ocorreu quando o pai do CJ foi preso por roubo de carro, podendo pegar de 38 anos a prisão perpétua. Agora, com isso acontecendo, não havia mais a principal fonte de dinheiro entrando na família para coisas como comida. Agora vivemos com uma só fonte de renda. Era uma renda muito baixa. Isso forçou a família de CJ a morar em um apartamento ao lado de um depósito, e eles não tinham escolha, a não ser comer qualquer coisa que encontrassem. Mas em vez de cereais normais como Trix, Fruity Pebbles ou até mesmo Cocoa Puffs, CJ admitiu algo assustador. Lembro de pôr cereal na tigela, as baratas saírem correndo e mesmo assim comer porque estava com fome. Eu sei que parece nojento, mas era como eu pensava na época, preciso comer. É isso. Não sei como lidávamos com isso. Eu definitivamente respeito o CJ por passar por uma dieta dessas e ainda assim se tornar uma estrela da NFL. Mas tudo bem, para aliviar um pouco o clima, nem toda a comida que os jogadores da NFL comem é tão nojenta assim. Subindo para o nível 25, todo tipo de fast food que você puder imaginar é o que esses próximos jogadores da NFL comem, e eles têm histórias malucas por trás do motivo de fazerem isso. Começando pelo meu parceiro Tyreek Hill, ele come de forma nada saudável só porque diz que isso o deixa mais rápido, sabe? Acho que essa é a receita secreta da minha avó para eu ser tão rápido. Normalmente peço frango de 5 pedaços, nugget apimentado, black and ranch, molho picante e mel. Isso é combustível de guepardo, comida de dia de jogo. Combustível para o dia do jogo. E o Popeyes faz ele correr sempre, não só nos jogos, pois está sempre provando as novidades. Mal posso esperar para ver como vai ser. Mas o Popeyes não era tão bom para fazê-lo dançar como a dieta do George Kittle fez. Depois de sempre postar sobre ir ao Panda Express, George mexia as bochechas de um jeito estranho ao promover o bowl de frango com mel e gergelim. Apesar do frango ao molho de laranja ser melhor, George também gosta desse prato. Quantos pedidos de frango ao molho de laranja você conseguiria comer? Comer, no auge, comia fácil 6 a 8 porções, Sweet Fire, eu ia e voltava naquele doce picante. Era tão gostoso, mas nenhum dos jogadores até agora teve um fast food com seu nome, como Max Crosby e J.J. Watt, começando pelo Max. E aí, pessoal? Esse é o Max Crosby. E esse é o meu Call Shooter XL. O Combo Max XL Double L Diablo é um hambúrguer com 2 hambúrgueres, queijo pepper jack, bacon, pimenta jalapeno e molho ranch de habanero. Também acompanha batatas fritas e bebida de laranja sanguínea. Porém, na minha opinião, a refeição do J.J. Watt é melhor. O JJ's Way é um hambúrguer gigante com alguns pedaços de queijo ao lado, um refrigerante de root beer para acompanhar tudo isso, e claro, uma sobremesa de sundae de caramelo quente com nozes para finalizar. Ele vive dando mordidas grandes no hambúrguer, jogando queijo na boca, pegando creme ou postando sobre o Culvers nas redes sociais. Porque eu sou muito fã mesmo. Mas ser fã é uma coisa. A dieta nível 25 de outro jogador é algo que ele come mais de 1.500 vezes por ano. Pode parecer inacreditável, mas quem me conhece sabe que é verdade. Eu como chipotle 4 ou 5 vezes por dia. Tipo, isso não é brincadeira. Sim, ele pega bowls com arroz, legumes, frango, salsa, creme azedo, queijo e alface. Depois ele até posta os recibos para provar que não tá mentindo. Isso mostra que ele vai ao Chipotle todo dia e gasta centenas lá. Eu não culpo, Chipotle é muito bom. Mas o final do fast food vai para outros 5. Se você come salada, sabe que o Big Mac tem alface. Gosta de croutons? Aqui também tem. Café, sementes de gergelim?
E o Big Mac é só o começo. Esse cara é realmente obcecado pelo McDonald's. Ele não apenas recebe batatas fritas do McDonald's no cassino, mas já trabalhou lá também. Ele leva garotas para encontros no McDonald's. Meu primeiro encontro foi no McDonald's. Ele sempre é visto no drive-thru fazendo pedidos. Oi, eu te amo. Nem sei o que isso significa. Meu número 1 com queijo extra, sem cebola. Vamos lá, ele é hilário por causa de tudo isso. Mas tudo bem, é hora de subirmos de nível de novo para 50, porque é aqui que os jogadores da NFL finalmente estão comendo alguns nutrientes de verdade. Jalen Ramsey é o primeiro, porque na verdade a dieta dele foi inspirada por um GOAT. Não esse tipo de cabra. Tô falando do LeBron James, cara. Taco. Tuesday. O amor do LeBron por tacos me fez comer meu prato favorito toda terça. Também inspirou Jalen Ramsey, que comia tacos quando foi trocado. Na época, eu ainda estava em Jacksonville e eu sempre comia tacos na terça-feira. Claro, sou um grande fã do LeBron e ele tornou o Taco Tuesday famoso. Acho que dei 1 ou 2 mordidas. Recebi uma ligação que aguardava há tempos e descobri que fui trocado. Após ser trocado para o Los Angeles Rams, você pensaria que ele experimentaria os tacos malucos de Los Angeles, mas Jalen prefere os dele mais simples. Eu só gosto de tacos tradicionais, com carne moída ou peru moído, um pouco de alface, um pouco de queijo, um pouco de creme azedo. Agora tudo bem, tacos são legais e tal, mas a dieta nível 50 do Rob Gronkowski fazia ele zoar o que Tom Brady come. Você não vai querer comer uma refeição tipo a do Tom Brady após um jogo de futebol americano. O Brady acabou levando umas indiretas por causa do que ele come nos níveis mais altos mais pra frente nesse vídeo, mas a gente já chega lá, beleza? O Gronk come de um jeito diferente e gosta de colocar frango no waffle ou mergulhar tiras de frango em muito molho. Mas a minha coisa favorita era pegar aquelas tiras de frango e simplesmente mergulhar elas em tanto molho barbecue quanto fosse possível e também em tanto molho ranch ou blue cheese quanto desse para colocar. E essa era a minha refeição preferida depois de um jogo, aquelas tiras de frango. Tudo bem, nem acredito que Gronk goste tanto de frango a ponto de correr atrás. Assim como há uma comida que fez Tom Brady viajar para outro país. Olha, Brady entrou no seu jato particular e, primeiro, espera aí, ele assiste Fieldflix durante o voo? Espera, até o Brady tá assistindo a gente nas telas dele? Até ele se inscreveu. Você já sabe o que fazer, cara. Se inscreve aí. Mas enfim, o Brady estava indo de Miami direto para a Holanda. E assim que ele chegou lá, ele postou que pediu uma pizza especial feita com molho, mussarela, alguma carne e alface por cima. Pode parecer estranho, mas se até ele come pizza, não surpreende que tantos astros da NFL também gostem desse prato. Matt Stafford, Peyton Manning, Amon-Ra St. Brown, até Antonio Clown. E não são só vários astros da NFL que literalmente estrelam comerciais de pizza, como o meu parceiro Justin Jefferson. Coisa. Chris, pasta de alho amanteigada? Tem jogadores como Lamar Jackson, que come pizza e viralizou por encharcar as asinhas de frango no molho de pimenta. Kyler Murray às vezes sai pra comer pizza só pra ver se é reconhecido em público. Síria, qual é o seu nome? Keila, isso tá apimentado? O que achou? No começo, mas depois ficou doce demais. A grana. E depois de tudo isso, até Stefon Diggs se envolveu com uma pizza que vale mais de $1 milhão. Stefon Diggs fechou parceria com a Domino's após sofrer uma lesão devastadora que acabou com sua temporada e a de seus donos de fantasy. Seja uma pizza de pepperoni com borda recheada e manteiga de alho ou outra combinação, a lesão fez Diggs e a Domino's darem pizza grátis aos fãs. Estou me unindo à Domino's para distribuir $1 milhão em pizzas de emergência grátis. Para ganhar comida de graça, tudo o que você precisava fazer era baixar o aplicativo da Domino's e enviar uma captura de tela do Diggs na sua escalação. Mesmo querendo pizza agora, as comidas do nível 75 levavam os jogadores a fazer loucuras, como participar de concursos de comida. Tem alguém que come mais comida por dia do que um leão médio, e tem até comida dourada que parece coisa de joalheria. Eu odiava o bacon de ouro de 24 quilates. Bacon de ouro 24 quilates é... Foi ótimo. Nem venha falar do cara comendo bacon com flocos de ouro, porque comida dourada ainda era mais barata que os 2 hambúrgueres que Marshawn Lynch comeu. Começa com um hambúrguer de Wagyu A5. É básico, com cheddar esfregado com suco de trufa, véu e saquê. Vem com um pão caseiro de batata roxa de Okinawa. Beleza, irmão, já entendemos. O hambúrguer tem ingredientes exóticos, mas custa quanto? Sim, esse hambúrguer custa $1.200. Mas eu dou uma mordida nisso aqui, cara. Parece que eu acabei de morder uma almofada velha de sofá. Agora tudo bem, talvez o hambúrguer ainda mais caro que ele experimentou tenha um gosto melhor porque tem trufa importada da Itália, queijo especial, patas de caranguejo e caviar.
Uau, que suculento. Esse é diferente de todos os hambúrgueres que já provei. Ah, melhor mesmo. Essa coisa custa 1.500. Mas tudo bem, outros jogadores comem outras comidas com suas dietas do nível 75. Como o alimento mais saudável conquistou a NFL e fez jogadores disputarem concursos de comida. Já que Uncrustables é o lanche nutricional favorito da NFL, e foi relatado que os jogadores comem exatamente 80 mil por temporada. Por isso, vários jogadores dos Eagles iam competir com um profissional que tem o recorde de comer 20 Uncrustables em 1 minuto. Vocês são incríveis. Mas mesmo com mais de 1 minuto de vantagem, os jogadores encheram a boca e só conseguiram comer 27, enquanto o profissional conseguiu devorar 44. 44 é insano, mas será que algum deles conseguiria acompanhar a dieta de J.J. Watt, que faz ele comer mais do que um leão? Foi calculado que um rei da selva come entre 5.000 e 10.000 calorias por dia, o que é muito mais do que as 2.500 que um homem comum deveria consumir. J.J. Watt é claramente diferente do homem comum, basta olhar para ele. Quero dizer... Sinceramente, eu como provavelmente 7 a 8 vezes por dia. O café da manhã dele consiste em 6 ovos, 2 fatias de torrada, aveia, até iogurte, depois um pouco de leite, água e suco de laranja para acompanhar, junto com uma maçã e uma banana. O almoço tem 3 peitos de frango com macarrão e brócolis. O segundo almoço é frango com batata doce. Ambos os jantares trazem cordeiro com macarrão e filé com mais macarrão. Agora, eu não sou professor de matemática, mas tudo isso soma 9.000 calorias por dia, fazendo de Jota um verdadeiro grandalhão. Mas é aqui, no nível 100, que os jogadores da NFL têm as dietas mais malucas, mais rigorosas, mais saudáveis e mais caras de toda a liga. Começando por Derrick Henry. Quero dizer, só olha pra esse cara. E ainda bem que o cara tem um contrato gordo, porque só a comida da dieta rigorosa dele custa $100.000 por ano. Eu geralmente só como o meu normal. Café da manhã, que é espinafre, abacate e couve. E se for dia de jogo, eu geralmente como uma banana junto. Um café da manhã tão rigoroso é só o início da sua dieta cara. Porque Henry contratou um chefe particular que sempre faz panquecas sem glúten, ovos mexidos, batatas em cubos e um pouco de bife para o almoço. No jantar ele sempre come 3 peitos de frango, arroz e um pouco de brócolis. Quando não toma mais de 10 copos de água por dia, Henry mantém os ossos saudáveis bebendo leite direto do galão. Depois de tudo isso, entende-se por que ele é uma fera em campo. Gastar $100.000 por ano com um chefe vale a pena. Mas eu nunca imaginei que uma dieta desse nível envolveria o sangue de Christian McCaffrey, até ele admitir isso. O principal que faço sobre dieta é fazer exames de sangue 3 vezes ao ano. Os médicos estão constantemente fazendo uma análise bem detalhada só para estudar o sangue dele, e eles determinam os melhores e os piores alimentos possíveis para o desempenho do corpo dele. Então, com base nos resultados, McCaffrey não só tirou frango, atum e trigo da dieta dele, como também começou a comer coisas como salada, peru, bisão, salmão e amêndoas. Muita proteína, muitos vegetais, carboidratos depois do treino, muitas verduras na minha dieta. Agora. Valeu a pena mudar a dieta dele assim? Bem, depois de comer tudo isso, ele virou um jogador de NFL ainda melhor. Então você me diz, mas nem toda dieta nível 100 é tão intensa. A.J. Brown, por exemplo, só adora comida nível 100. Por isso ele postou suas refeições, omelete gigante de bacon no café, bife e salmão no almoço, além de frango e mais bife no jantar. Agora, isso aí não tem graça nenhuma, mas Puka Nacua tem, porque ele pode até comer comidas nível 100, mas odeia coisas saudáveis, como vegetais. Eles o obrigaram a trocar vegetais por frutas como abacaxi e melancia, pois, segundo ele, é assim que consigo fibra, porque preciso fazer cocô de algum jeito. Tudo bem, alguns jogadores escolhem comer saudável. Cam Newton foi obrigado após uma lesão grave. Cam tentou um tackle em um jogo e rompeu totalmente o manguito rotador. Depois, pesquisou sobre dietas que poderiam ajudar na recuperação da cirurgia. Agora eu sou vegano. E como esse tipo de dieta pode fornecer nutrientes extras para a cura e redução da inflamação, acabou ajudando o Cam. Eu teria pensado, sabe, que ao me tornar vegano eu perderia muito peso. Eu perderia muita energia e coisas assim, mas na verdade foi o contrário. Depois de perceber isso, Cam continuou comendo chips com guacamole, couve-flor vegana, tacos de carnitas de churrasco com carne vegetal e seu favorito, hambúrguer de carne falsa. Russell, o meu guacamole. E aí está. Agora tudo bem, colocar carne na boca é uma coisa, mas quando se trata de Justin Fields, a refeição preferida dele é um pouco diferente. Acho que se eu tivesse que escolher, sabe,
uma coisa para comer pelo resto da minha vida, isso com certeza estaria entre as principais opções. Tigelas de açaí são o que ele costuma comer. Justin coloca coco e granola em todas as suas tigelas, que são cobertas com morangos, mirtilos, bananas, mel e proteína em pó. Ele não só pede entrega em casa, mas contratou sua loja de açaí favorita para servir em um dos seus campos de futebol americano. Agora, eu até poderia acreditar em tudo isso, mas a dieta de Tom Brady não só foi o que o impulsionou a se tornar o melhor, como ele está tentando fazer com que o mundo inteiro coma a mesma dieta dele há literalmente décadas. A dieta de Brady inclui coisas como waffles de proteína orgânica e seu super smoothie feito só com os ingredientes mais saudáveis. Pronto para consumir. Brady também come essas coisas. Coma uma dieta rica em nutrientes composta principalmente por alimentos de origem vegetal. Como essa dieta o manteve saudável por tanto tempo, Brady lançou o livro de receitas TB12 para que todos pudessem comer como ele. Ao folhear, percebe-se que há várias refeições do Brady, todas dentro da sua dieta rigorosa, de pizza com massa de couve-flor a waffles de proteína com frutas vermelhas. E comer assim é definitivamente o que o manteve vivo. A dieta nível 100 vai para Russell Wilson, que mudou sua alimentação após perder a pessoa mais próxima. O pai do Russ era seu melhor amigo e mentor desde que ele era criança. Até que o pai dele começou a ficar doente, e por causa de uma dieta rica em açúcar, ele não só desenvolveu diabetes, como infelizmente faleceu. Russ percebeu que alimentos não saudáveis trazem graves consequências e prometeu abandoná-los antes que fosse tarde demais. Perdi meu pai para o diabetes, então faço o possível para comer bem e viver mais, além de jogar melhor. Russ contratou um chefe particular que o ajudou a criar sua linha de refeições congeladas que pode comer a qualquer hora, mesmo na correria. Depois ela fez refeições saudáveis como curry de coco, macarrão ao molho de tomate e manjericão com almôndegas de frango com laranja e manga, além do favorito dele. Macarrão com queijo e couve-flor assada é um dos meus favoritos. Todos iriam adorar, inclusive as crianças. Hoje, felizmente, Russ ainda joga e, mais importante, está vivo. Tudo porque levou sua alimentação ao nível 100. Vários momentos da NFL viraram memes. Sempre que Mahomes joga, dizem que os árbitros o ajudam a vencer, o que gera memes engraçados, tipo Esse é só um dos vários memes sobre Mahomes, os Chiefs e os árbitros. Em um jogo, Mahomes mal era tocado e já marcavam falta, e ainda recebeu outra falta a favor dele. Os árbitros deixaram os Chiefs segurarem claramente e Mahomes começou a se jogar, o que fez os árbitros errarem 10 marcações e gerou muitos memes sobre ele. Torcedores criaram memes dos árbitros vestidos de jogadores dos Chiefs, dizendo que era assim que os árbitros agiam sempre que alguém chegava perto do Mahomes. Memes surgiram sobre cada falta marcada, mostraram Mahomes trocando de camisa com um árbitro e até o técnico subornando os árbitros antes do jogo. Mas o que aconteceu recentemente com os Ravens e Lamar Jackson virou memes que arruinaram todo o seu legado. Mesmo que Lamar seja conhecido por ser lendário na temporada regular e seja o melhor jogador da liga em certos momentos, os playoffs são quando tudo muda completamente pra ele, porque ele pipoca ano após ano. Recentemente, com a reputação em risco, ele perdeu a posse 2 vezes, fez o time perder e foi eliminado dos playoffs novamente. Isso levou os memes a invadirem as redes sociais, muitos até passando dos limites. Fãs brincaram que ele apareceu menos no Super Bowl que a Taylor Swift e que virou funcionário do McDonald's e entregador do DoorDash. Depois eles zoaram o Lamar comparando ele com outros grandes atletas que pipocam nos playoffs, como Harden, Embiid, Judge e Doc Rivers. Mas os memes mais insanos de todos foram: espera aí, isso é um pássaro? É um avião? Ah não, eles transformaram o Lamar em um super-herói? O homem da temporada regular? Mas o colega de Lamar, Mark Andrews, virou meme de forma pior após um erro ridículo, passando a ser odiado pela cidade inteira e recebendo ameaças de morte. Porque no maior jogo da vida do Mark, seus erros começaram com um fumble. Depois, ao tentar se redimir, Mark soltou a bola na recepção mais fácil da carreira. Ele e o time dele praticamente perderam ali mesmo, o que deixou ele puto, os companheiros de equipe putos, e sinceramente, eu fui o que ficou mais puto. Dane-se o Mark, moleque feio pra caramba. Mal posso esperar pros Ravens te trocarem. Enfim, aquela situação fez a cidade inteira ameaçar ele com hashtags insanas que eu nem posso mostrar no YouTube. E tinha gente ameaçando sequestrar ele. Mas os memes ficaram ainda mais insanos. Tipo, quando os fãs transformaram o Mark em meme de resposta pras mensagens, alguém colocou o pior momento dele até no hub. Memes se tornaram marca registrada de 2 caras, incluindo um que dizia: Mark Andrews não vai ferrar o time hoje. Usavam a cabeça de um famoso pensador sobre o corpo dele, que prejudicou um time inteiro. Os memes mais ousados sobre Mark diziam que era ele na jogada final. E aparentemente esse era todo o torcedor dos Ravens em relação ao Mark depois do jogo. Vocês continuem aí no trabalho de vocês, eu vou descer lá pra ver como é.
Se prepara e começa a se alongar. Vamos te ouvir, seu bobo. Inacreditável, cara. O Mark recebeu ameaças de morte pelo que fez. E 3 jogadores da NFL viraram meme só pelo tamanho. O Bryce Young é muito pequeno. Fizeram memes sobre ele logo após o draft. Com apenas 1,78 metros, não só as lendas da NFL acham que isso explica seu desempenho ruim. Os fãs também seguem zoando o tamanho do Bryce. Mostraram ele mal conseguindo ver por cima do púlpito, memes dizendo que parece aluno da 6ª série indo pra aula e que era a fuga do Bryce no pocket. Fizeram memes dizendo que ele sumia quando os colegas ficavam de pé e parecia uma criança do Make-A-Wish que ganhou um dia com o time favorito. O tamanho de Kyler Murray gerou ainda mais memes, pois ele também é baixo. Os fãs o colocaram numa cadeira no draft e depois fizeram sua camisa só servir em criança. Disseram que o Kyler ficaria assim num treino do time. Fizeram tantos memes sobre sua altura que até encolheram ele ao tamanho de uma bola de futebol americano e usaram o Mini Murray no Madden. Mas o tamanho do DK Metcalf é completamente o oposto desses caras. Quero dizer, ele é grande e forte. Então você já sabe que o cara tem um meme enorme sobre ele. Esse cara é tão forte que os músculos dele parecem até falsos. Só de mostrar os músculos no treino, ele já virou alvo de posts engraçados. Seu físico é comparado ao de outros jogadores da NFL, como DK e Tom Brady. Depois, os fãs não só diziam que os comentaristas viam o DK assim, mas também faziam muitos memes dele parecendo intimidador. Um dele com Helen Keller, outro de um policial perguntando ao DK se ele sabia que estava acima do limite de velocidade e DK dizendo ao árbitro, "Nossa bola". Teve até um do DK expulsando o pai de uma garota da própria casa. Mas nem todo meme é só sobre os jogadores. Porque um time da NFL virou meme ainda pior por causa do estádio de $1 bilhão deles. O estádio dos Cowboys vale tudo isso, então você pensaria que não teria nenhum defeito. O dono idoso, Jerry Jones, cometeu um erro que quase viralizou. O design do estádio fez CeeDee Lamb perder um touchdown fácil, pois foi cegado pelo sol. Essas janelas enormes e aleatórias deixavam o sol entrar direto nos olhos dele, e isso acontece com praticamente todos os jogadores em todo jogo, então o CD teve que reclamar. Não consegui ver a bola. Não consegui ver a bola de jeito nenhum. Sol, sim, 1000%. Depois de tudo isso, torcedores fizeram memes dizendo que é um estádio bilionário, mas nem tem um pra sol igual ao de um Honda Civic. Disseram que é assim que jogadores agem nos jogos. Ah não, eu não vi nada. Na verdade, eu sou cego do olho esquerdo. Fãs criaram memes de Jerry Jones durante a construção do estádio e o colocaram como personagem de The Office. Também pediram para parar de falar do sol. Cala a boca com esse papo de sol. Mas Russell Wilson virou um meme ainda maior só porque a carreira dele desmoronou. Esse cara foi absolutamente lendário pelos Seahawks. Quando ele foi para os Broncos, esperavam que continuasse dominando e animou os torcedores com um novo slogan para a temporada. Nação Broncos, vamos nessa. Nação Broncos, vamos nessa. Nação Broncos, vamos nessa. Nação Broncos. Vamos nessa. Ele imediatamente jogou como X, cometendo algumas das piores interceptações que já vi. Após sofrer recorde de sacks nos Broncos e encerrar a temporada com 2 vitórias, surgiram memes dizendo que foi assim que Russ cozinhou naquele ano. Fazem memes dizendo que a comida dele era tão ruim que incendiava os lugares. Nação Broncos. Vamos nessa. Surgiram memes engraçados sobre o slogan "Vamos nessa", dizendo que eram esses os veículos a que ele realmente se referia. Vamos nessa. Após rivais dos Broncos fazerem meme com um carro que o Russ provavelmente usava, outros memes mostraram o Broncos assim que Russ disse "Vamos nessa". Eles compararam o carro a acidentes de carro devastadores, disseram que o carro poderia ter sido o carro de fuga do O.J. Simpson, ou até mesmo disseram que era o veículo em que um ex-presidente foi assassinado. Mas às vezes, jogadas malucas nos jogos são o que transformam os jogadores em memes. Como Rodgers, Odell, Derrick Henry e Jalen Hurts, todos sentiram isso. Primeiro foi Aaron Rodgers, que ao sofrer um saque ficou deitado com uma expressão tão engraçada que virou meme instantâneo. Sou eu. Você provavelmente está se perguntando como vim parar nessa situação. Outros memes como "Essa é sua cara quando sua mãe digita pi na busca", ou quando o alarme toca após algumas cervejas. O próprio Rodgers achou engraçado e postou alguns. Tipo, quando o comestível de maconha de 1 hora atrás começa a bater e quando acorda e vê sua namorada no seu celular. A internet é imbatível. Parabéns a quem tem tempo para criar esses memes, pois eu e meus colegas de equipe rimos muito. Quando Odell Beckham fez seu touchdown mais insano com uma mão, os memes que surgiram foram bem diferentes. Fãs criaram memes do Odell desviando de balas como no Matrix, pegando algo da Kim Kardashian, enterrando no LeBron e até dizendo: "Quando você vai sem proteção, o Odell te protege".
A jogada mais insana do Derrick Henry gerou mais memes do que consigo contar. Quando ele empurrou Josh Norman e o jogou no chão, ambos viraram memes. Uns mostravam um empurrão mandando ele pro espaço, outros faziam o Henry de McDonald's e o Josh de máquina de sorvete. Outros memes traziam caras escorregando no chão molhado ou aplicando golpes de luta livre no John Cena. E o mais insano de todos dizia que ele precisava escolher uma nova carreira depois disso. Mas como o Jalen Hurts faz a mesma jogada praticamente todo jogo, todos eles viraram memes. Todos sabem que quando o Eagles precisa de jardas, usam a jogada imbatível do Jalen, chamada Touch Push. Como essa jogada é chamada com frequência e ele faz touchdowns facilmente, fãs criaram memes, incluindo um dele deitado sob vários jogadores e outros usando Bob Esponja. Um meme mostrou como o Jalen é ruim sem essa jogada. Alguns disseram que, se o Touch Push fosse banido, Jalen seria como atletas ruins, ou até um simples entregador da UPS. Ri muito ao ver um meme do Jalen sempre sem emoção, exceto numa 4-1, quando precisava usar a jogada. O melhor meme foi o que dizia que os Eagles vão contratar o abusador por ser especialista em Touch Push. Não, sinceramente, nenhum desses memes era mais louco do que aquele sobre a aparência do Joe Burrow. O que ele veste, o jeito que ele se veste, tudo na imagem dele faz com que ele vire motivo de posts ridículos. Após o Joe aparecer com roupa preta de listas coloridas, surgiram memes dizendo que parecia um carpete de cinema. Depois ele usou terno azul com camiseta branca. Os memes compararam o visual dele ao da Kamala Harris. Depois ele apareceu com sua primeira roupa rosa. E muitos disseram que era pra ver Barbie, sendo seu look rosa mais ousado. E só tinha fãs dizendo, Joe, isso não é nada durão, mano. Isso gerou memes dizendo que ele virou 03, desde que se tornou lésbica, até comparando ele com uma. Outros memes mostraram Joe parecido com The Rock, chamando-o de um Skywalker no auge. O corte de cabelo fez tanta gente compará-lo ao Eminem que trocaram sua foto pela do Eminem no Fantasy Football. Mas a comparação mais louca de todas transformou ele no garoto do filme Esqueceram de Mim. E olha só pra esse cara, eles são iguais. Jogadores da NFL não jogam só futebol americano. Às vezes eles tentam beisebol, basquete e todo outro esporte que você possa imaginar. Lakers, ouvi que precisam de alguém. O'Brien, Carmen. No basquete, jogadores da NFL enlouquecem de várias formas. Tom Brady se uniu a Michael Jordan só para vencer uns aleatórios. Então, melhor colocar o Michael Jordan de verdade. Depois, outras estrelas da NFL se tornaram melhores enterradores do que jogadores da NBA. Vai lá, Mike Penn State, isso aí, Salve pro meu parceiro LeBron. Estamos na quadra jogando basquete. Meu Deus, Justin Jefferson não só fez um ensaio fotográfico como jogador da NBA, mas também gravou um vídeo tentando convencer os Lakers a contratá-lo. Lakers, ouvi que precisam de alguém. Me contratem. O'Brien, Carlos. Pelo menos Josh Allen não é tão convencido quanto Tyreek Hill jogando basquete. Se eu errar o arremesso, vou chamar um inscrito para minha casa. Parece que eu acertei. Agora ele tá pegando fogo, mas também vou arremessar de trás da linha de 4 pontos. Vem aqui, Zil. Ei, seu pai tá pronto pra briga, garoto. Eu sou um arremessador. Mas nenhum desses astros da NFL jogando basquete causou tanta polêmica quanto quando Patrick Mahomes tentou. E eu quase fiz ele perder 16 milhões de dólares. Mahomes assinou um contrato para jogar futebol americano por esse valor, que o impedia de praticar outros esportes como o basquete para evitar lesões. Como o Mahomes sempre foi apaixonado por basquete e estrela no ensino médio, ele não se controlou. Ele secretamente desobedeceu o acordo e arriscou jogar até que vídeos dele se tornaram virais. Os fãs logo pediram que ele parasse. Como a situação viralizava, o gerente-geral dos Chiefs avisou ao agente de Mahomes: nada de mais basquete para Pat, o seu contrato seria anulado e ele perderia milhões de dólares. Mas tudo bem, nem todo esporte que os jogadores da NFL tentam se torna tão polêmico assim. Às vezes o que eles fazem no beisebol muda suas vidas para sempre. Muitas estrelas já fizeram um arremesso inicial em jogos da MLB. Lamar, Mahomes de novo, Saquon, Purdy, Grant, Manning e até os irmãos Kelce com Travis competindo em um derby de home run de celebridades e vencendo com um home run decisivo. Teve jogadores como Odell, que treinou rebatidas com os Yankees e quase virou o próximo Aaron Judge. J.J. Watt não parava de rebater home runs no estádio dos Astros. Tom Brady até rebateu um home run diante dos jogadores do Red Sox, mas alguns não jogaram beisebol apenas por diversão. Foram realmente escolhidos no draft da MLB.
Russell Wilson foi escolhido no draft, participou de um jogo treino e foi eliminado por strikeout. Kyler Murray era tão bom no beisebol que foi escolhido entre os 10 primeiros do draft e provavelmente teria jogado não fosse pelo time dos Atléticos. Patrick Mahomes sempre acompanhava o pai, estrela da MLB, por isso também se destacou como arremessador e foi selecionado no draft. Você foi escolhido no draft da MLB? Sim. Sério? Mas ser escolhido no draft levou Tom Brady a comerciais promovendo seu raro cartão de novato. O cartão único acabou sendo encontrado e vendido por um recorde de $158 mil. Tudo isso por um pedaço de papelão. Eu nunca cobraria tudo isso de vocês para se inscrever. É de graça. Então, por favor, inscreva-se. Enfim, tem vários outros esportes em que jogadores da NFL entram no modo X Games. Snowboard, skate, até motocross é o que muitos jogadores da NFL têm feito. Alvin Kamara foi o primeiro quando virou um fã de esportes na neve. Uau, irado, cara. E depois ele tweetou: "Eu mando muito no snowboard", o que fez a conta oficial dos X Games chamar ele para participar. Mas eles não convidaram essa lenda, que tentou snowboard e nem ficou de pé. Atualmente, outros jogadores da NFL, como o running back do Rams John Kelly, também andam de skate e executam manobras impressionantes. O cara tem tatuagem de skate porque era melhor skatista que jogador de futebol americano, mas Christian McCaffrey não faz manobras. Ele anda em outro tipo de skate sem o qual não vive. Meu skate elétrico é meu xodó. Eu amo esse negócio. Eu morava bem no centro da cidade, então muitas vezes para ir pro trabalho eu só pegava meu skate. Tenho um controle remoto pequeno, eu só uso ele. Eu cresci na verdade quando era bem pequeno andando de skate. Era só eu e alguns amigos meus, meio que continuei com isso. E em Stanford, o campus de Stanford é enorme. Então eu não suporto andar a pé, eu não gosto de caminhar. Na verdade eu sou tão preguiçoso que às vezes eu vou de carro até o treino e entro pela porta andando de longboard. Recuso-me a andar a pé, pois ele atinge 35 km por hora ou mais, o que é provavelmente rápido demais. Nunca cheguei a essa velocidade. Há cláusulas no meu contrato que me incentivam a não ir tão rápido. Mantenho um ritmo constante, mas me divirto. Eles são fáceis de andar. A melhor parte deles também é que você tem freios, então você pode realmente diminuir a velocidade. Legal a história, irmão. Mas Marshawn Lynch pilota mais no limite do que qualquer um. Ele ganhou uma moto de trilha Beast Mode personalizada, fez um ensaio fotográfico e foi visto acelerando no deserto com um piloto profissional. Agora, beleza, eu até imagino ele fazendo essas loucuras, mas eu nunca pensei que veria estrelas como Justin Jefferson, Lamar Jackson, CeeDee Lamb e outros. Trocar futebol americano por futebol. George conheceu um dos melhores jogadores do mundo, levou um drible, tomou gol e ainda viu o grit em cima dele. Depois eles jogaram um esporte mais novo chamado futevôlei, e o Jefferson também foi dominado nessa. Quando o Lamar Jackson tentou jogar futebol, um jogador colocou ele para fazer uns treinos. Desde como marcar gols normais e chutar de costas até o Lamar virar um cabeceador, ele também tentou ser goleiro e levou uma caneta. Agora, CeeDee Lamb e Dak Prescott entraram em campo e participaram de uma competição com outros jogadores de futebol. Os dois tentaram marcar gols contra um goleiro profissional, mas no fim, CeeDee errou uma bicicleta e seu time perdeu o troféu. Caramba, essa provavelmente é o mais perto que os Cowboys vão chegar de ganhar alguma coisa, mas nem todo jogador da NFL joga mal futebol. Odell Beckham não só pratica movimentos de futebol durante os jogos da NFL, mas até nos vestiários ele mostrava suas habilidades de embaixadinha. Odell sempre joga bola com jogadores de futebol e os impressiona com seu talento. Na verdade, o futebol foi o primeiro esporte em que ele poderia ter virado profissional. Você foi chamado para jogar futebol pela seleção dos Estados Unidos quando era jovem, certo? Sim, eles queriam que eu fizesse testes e tudo mais, mas tão jovem é difícil deixar a família e dizer, vou para a Europa fazer minha vida. É que era uma daquelas coisas que você não conseguia entender direito, deixar sua família para trás e sair do país. Se você tivesse que pendurar as chuteiras e mudar para outro esporte, qual escolheria? Futebol? Nunca vamos tatuar LeBron em você, cara. Sei que você é fã dele. Mas mesmo quase se tornando profissional, não é tão insano quanto outro esporte que quase matou o GOAT da NFL. Isso só aconteceu porque Tom Brady vive jogando golfe. E não falo só daquele vídeo falso de hole-in-one. Brady já fez algumas das tacadas mais insanas que vi, jogou com lendas como Peyton Manning e teve aulas de um profissional. Mas quando Brady jogou em Pebble Beach, um dos campos de golfe mais icônicos do mundo, quase morreu.
Então Tom e eu jogamos juntos por 3 dias no Pro Am lá no 6º buraco, onde ele mandou a bola para a direita e nós descemos até lá e ele está em pé na beira do penhasco. Ele diz, acho que estou vendo ela. E ele pega o taco e desce até lá, escalando o penhasco. Eu só consigo ver mais ou menos dos ombros dele para cima. Agora são 60 metros até as pedras abaixo e ele não sobreviveria a essa queda. E eu estou olhando para o maior quarterback ou jogador quase morrendo de verdade e caindo nas malditas pedras, 60 metros abaixo, tudo em nome da competição. Eu já fiz muitas coisas idiotas na minha vida, e essa provavelmente está no topo da lista. Graças a Deus não perdemos o GOAT. Outros jogadores da NFL tiveram experiências diferentes no golfe, competindo no Pro Bowl para ver quem fazia a atacada mais longa. Apesar de alguns jogadores tentarem imitar Happy Gilmore e passarem vergonha, tudo se resumiu a uma atacada para superar 316 jardas. Obviamente isso seria difícil, mas Jordan Poyer se posicionou e acertou a bola com tanta força que todo mundo ficou esperando pela distância e quando mediram, ele realmente superou. Então todo o time dele ficou empolgado. Mas Josh Allen também se empolgou ao vencer alguns youtubers de golfe. Agora, o plano do Josh era deixar o cara bêbado só pra ganhar, mas ele nem precisava dessa vantagem porque ele já estava acertando umas tacadas insanas e humilhando eles ao acertar putts longos. Não faça isso. Meu Deus, lá vamos nós! Mas outro momento do golfe teve Mahomes se juntando a Swift para enfrentar os amantes do golfe de outro esporte, Steph Curry e Klay Thompson. Achei que o Mahomes venceria fácil porque ele pratica golfe todo dia no quintal de casa. Durante o jogo, ambos os times acertaram tacadas incríveis e mantiveram o equilíbrio até o fim, quando Mahomes teve a chance de vencer. Ele não só errou um putt fácil, mas amarelou mais do que no Super Bowl, quando falhou outro putt e deixou para o Kelce decidir com a próxima tacada. Por sorte, fim de jogo, o Time Swift venceu, mas outros jogadores da NFL tentaram esportes diferentes que poderiam tê-los colocado nas Olimpíadas. DK Metcalf tentou competir no atletismo, atraindo todos os olhares para ele na raia 2. E quando a corrida começou, parecia que ele conseguiria acompanhar até que os outros dispararam e DK ficou em último lugar, mas Tyreek Hill fez exatamente o oposto. Quando correu na raia 6, Tyreek deixou todos para trás de forma tão impressionante que mal apareciam na câmera, garantindo sua vitória no campeonato de atletismo dos Estados Unidos. Mas esse próximo jogador realmente provou ser corredor e estrela das pistas. E não me refiro apenas às comemorações de touchdown inspiradas no atletismo de Marquise Goodwin. Porque ele quebrou o recorde de salto em distância no ensino médio, obteve altas pontuações em outros eventos e teve ótimo desempenho nas seletivas olímpicas, vencendo-as. Jogadores não praticam esportes olímpicos apenas por diversão. Outra lenda, Joe Thomas, pesava mais de 136 quilos e ele era tão gordo que precisava deitar durante os treinos. Ele começou a nadar, treinou tanto na piscina que chegou a aparecer em comerciais. Depois a natação fez com que ele viralizasse porque o ajudou a perder quase 45 quilos e transformou completamente o corpo dele nisso aqui. Agora os caras ficam trincados como o Gronk. Falando nele, um esporte que tentou o fez ser zoado por um profissional. No início, o Gronk apareceu na arena do Tampa Bay Lightning com sua camisa de hockey autografada. Depois de fazer um discurso motivacional para o time deles, Gronk colocou todo o seu equipamento. Agora, o cara definitivamente patina melhor do que eu pensava. Mas ao tentar ser goleiro, o Gronk levou gol fácil e foi totalmente humilhado por um profissional. Ele também era tão ruim em marcar gols que acabou sendo zoado. Eu tentei mandar entre as pernas do goleiro. Isso foi ótimo, de verdade. Não foi, mas um esporte diferente fez uma lenda da NFL aparecer nas notícias. Pickleball é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos, com crescimento de 40% nos últimos anos, chegando a quase 5 milhões de jogadores. O jogo não é só para profissionais. Marcy Gonzalez, da nossa afiliada de Los Angeles, KCBS, foi para a quadra com vários jogadores amadores, incluindo o ex-quarterback da NFL, Drew Brees, que gosta tanto do jogo que agora é dono de um time. Drew Brees não esteve nas notícias só por ser dono de time de pickleball. Ele inaugurou instalações e criou seu festival, onde sempre compete. Eu amo esse esporte porque é algo que todo mundo pode praticar. Literalmente, nós poderíamos sair agora em Nova Orleans, escolher 2 pessoas, pegar 4 raquetes e propor: vamos jogar e nos divertir, certo? Existe outro esporte em que você pode fazer isso? Não. Os outros exigem experiência ou atletismo, mas o pickleball é muito acessível.
Como qualquer um pode jogar, vi outros astros da NFL tentando também. Gronk venceu Eli Manning, TJ Watt enfrentou um colega de equipe, Cam Newton jogou com Tim Tebow. E Marshawn Lynch, bem, ele deveria continuar só no futebol americano, cara. Essa é a primeira vez que eu ouvi falar desse jogo. Sabe de uma coisa? Você está trapaceando. Eles não estão trapaceando, só são melhores que você. Ah, droga. O último esporte tentado pelos jogadores da NFL tinha uma lenda que dizia ser melhor que ganhar o Super Bowl. Jerome Betts não só apresentava programas de boliche ensinando crianças. Betts criou seu próprio time profissional chamado Motown Muscle e ficou tão bom que acabou fazendo um jogo perfeito, com strike em todas as jogadas. Um placar de quê? 300. Eu estava fazendo uma pontuação perfeita de 300. Acho que esse foi o meu maior feito esportivo. Mesmo, sabe, ganhar o Super Bowl não se compara a uma partida de 300 porque você tem que ser perfeito. Tudo bem, o cara tá viajando ao dizer isso. Ele nem é o melhor jogador de boliche da NFL. Diferente dos recebedores dos Falcons, que eram tão ruins que nem mantinham a bola na pista. Terrell Owens, lenda da NFL, criou seu próprio time, competiu em eventos profissionais, organizou torneios em que profissionais faziam jogadas de efeito e se destacou em um evento de boliche de celebridades, ajudando sua equipe a conquistar o troféu. Como pode ver, as estrelas da NFL vão além do futebol. Você também pode ir além clicando neste vídeo.